Bora lá? Bora pra cima. Sejam muito bem-vindos ao KCast, podcast onde a gente transforma hard soft skills em histórias que você nunca imaginou que precisava ouvir. Eu sou o Bernardo Babo. E eu sou Vitor Guelma e, obviamente, a gente hoje vai falar sobre um tema que eu particularmente sou apaixonado. Me tornei apaixonado muito por esse cara que tá aqui com a gente, que é o marketing digital. Por mim, cara, não, por você ainda não. Na verdade, eu gosto muito de você, mas a paixão por você ainda, se você me ajudar a faturar R$1 milhão no meu primeiro ano, aí a promessa tá dada. Aí eu vou ficar apaixonado por você. Hoje eu gosto muito de você. Eu também quero me apaixonar por você. Ai, todo mundo aqui querendo faturar pesado. Mas antes de eu apresentar ele, meu irmão, eu queria que a gente reforçasse sempre o privilégio dos nossos parceiros que nós temos aqui no podcast. E ele esteve aqui conosco na gravação do último episódio. Gravamos com esse cara que é uma lenda. E o Mateuzinho, Hoje é que dia do mês? Hoje é 10. Hoje vai ao ar, inclusive. E pera aí que o Mateuzinho falou assim, não, cara, eu queria experimentar essa creatina e tal, lá da Super Nutrition, etc. Eu falei, não, espera a gravação do podcast começar. Deixa o menino matar a ansiedade, velho. Deixa você poder experimentar, porque só cuidado, porque isso aqui é viciante. E da hiperdosagem de creatina que você não consegue comer só uma ou duas. Mas fica à vontade. Você pode comer 40. Aqui, você pode comer quanto você quiser. Só que aí você vai comer 30 gramas de creatina hoje. Tem o Gummy também. Essa aqui é minha preferida, ó. Sabe o que eu faço? Essa é que nem as balinhas baré que a gente comia quando era criança, e essa é tipo balinha de goma, né? Essa aqui, velho, eu deixo ela na boca, eu fico sugando ela, esperando, tipo, não é açúcar, né? É o adoçante, né? Mas como é que chama isso, gente? É tipo uma... Tipo stevia, assim? Sei lá. Mas fico esperando derreter pra ela ficar mais molinha pra depois eu comer. Então, cada um tem sua técnica, estilo, né? Seu estilo. Não, muito bom. Mas quem são os nossos parceiros? Mais uma vez, com o nosso agradecimento muito especial. Vamos lá. Primeiro, as pessoas físicas. Lohan, Dudu. Lohan que esteve aqui, Dudu e o Dani. O Dudu podia vir aqui também. Nós estamos esperando o Dudu aqui pra vir. Nos Estados Unidos, nós vamos trazer, vamos mandar passagem pra ele. Ele vai ficar gigante. Nós vamos mandar passagem pra ele. Executiva, vamos fretar ele lá dos Estados Unidos. O homem que criou mais de 100 registros de marca no MPI. O cara é viciado, louco. E aí, obviamente, Super Nutrition e Desinchar, cupom KICast, tudo maiúsculo. Inclusive, eu tô sabendo que tem uns lançamentos chegando por aí, coisas novas. Tenho o Naturaltech, acho que essa semana, alguma coisa lá assim. Em São Paulo, quarta-feira. Tô sabendo já que vai ter coisa nova, então aproveita, gente. Simbora. E, obviamente, Minimal Club tá sempre com a gente. E hoje eu recebi um elogio especial seu. Eu fiquei mesmo? honrado, cara. Você chegou e aí eu cheguei e você falou assim, nossa, você tá elegante. Falei, hoje. tá bonito. Mas cada dia eu tô olha isso, improving. Ó, tênis novo, né? Cada dia eu tô tênis improving. Bonito, inclusive. Não, bonito mesmo, cara. Eu tô assim, monocromático. Mas eu peguei a ideia de quebrar um pouco com o tênis branco. Exato, mas olha o que eu fiz aqui, por exemplo. O pessoal não tá vendo não, tá? Não, beleza, mas tô te mostrando aqui. Olha a descrição. Olha que interessante. O meu tênis combina com a minha camisa, já percebeu isso? Bicho, eu sei, quando eu ficar mais velho, eu quero ficar bonito igual você. Eu sempre faço essa composição. Eu quero ficar bonito. O dia que eu tiver esse cabelo liso e grande, tá louco. Ele tava deixando crescer. Esse podcast começou diferente, galera. O Matheusinho deve estar horrorizado comigo aqui. Eu já cheguei falando que eu sou apaixonado por outro eu fico falando que é bonito. Mas aqui, homem, eu já falei e vou repetir. Homem que não tem coragem de falar que homem é bonito tem sexualidade frágil. Tem mesmo. Já fez o corte aí pra mim, então, que eu vou postar isso aqui. Se você, homem, não fala que homem é bonito, você tem sexualidade frágil. Homem que fala que não chora também tem sexualidade frágil. Tem sexualidade. Nós podemos falar vários, mas vamos começar o episódio aqui. E aí, ó, o cupom da Mínima, o KCast15, tudo maiúsculo. Corre lá. Tem que parar de olhar pra câmera aqui. Não, pode falar, Olha pra do meio pra lá pra gente, você que manda. Vai. Antes de eu te apresentar, dá seu insight. Não, vai, pode não, mas o quê, olha? Não, agora fala. Porque vocês falaram que homem que fala que não chora, beleza. Eu tô totalmente a favor disso. Mas tem mulher que critica homem que chora. Você já viu isso? Pra caralho. Mas aí tem muito a ver com o passado dela, né? Talvez uma ausência de referência masculina. Pode ser. Olha, ô, Lu, depois a gente vai perguntar pra... Gente, a Lu, minha mentorada, tá acompanhando aqui a gravação hoje. Depois nós vamos perguntar pra ela aqui se isso é verdade dentro da psicologia ou não, tá bom? Qualquer pessoa chora, velho. A pessoa que fala que não chora, eu vou te falar. Nós fizemos o Lohan quase chorar no último episódio. Se tivesse com a câmera desligada, mas vamos lá, porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Um cara, turma, eu quero apresentar ele de um jeito diferente. Eu tenho até a bio dele aqui, eu vou ler pra compartilhar com vocês que ele tem um track record invejável aos 27
27. Aos 27 anos de idade. Mas eu quero apresentar ele de um jeito diferente, porque o Mateuzinho, pra mim, cara, se tornou uma grande referência e transcende a questão da referência profissional. A gente criou uma grande amizade também. E eu sou muito da tese de honrar as pessoas que te honram. E ele me honrou muito até aqui na mentoria, a qual eu sou participante, assim como eu faço questão de honrá-lo sempre que possível, indicando pessoas para a mentoria dele também, fazendo prova social, gravando testemunhos, etc. Ele está dando um passo muito grande. E vou falar para vocês aqui, o Matheus Carmo, anota aí porque você vai virar corte. Matheus Carmo vai criar o maior ecossistema de marketing digital do Brasil, eu tenho certeza disso. E eu vou fazer parte desse projeto com ele, sendo um dos pioneiros da jornada que ele está criando na parte de infoprodutos, marketing digital, influência, impacto, etc. Pô, me bota nessa, velho. Mas você já tá nessa. E antes da gente começar, eu queria apresentar, eu vou apresentar ele oficialmente, porque ele tem um track record invejável, como eu falei. O Matheus é especialista em criação e venda de produtos digitais, já criou e lançou produtos do zero para creators em mais de 10 países, com uma audiência somada de mais de 50 milhões de seguidores na principal rede social, que eu imagino seja o Instagram. Em apenas 2 anos de agência Great, ele já faturou mais de 25 milhões de reais para os seus clientes. E possui um portfólio com grandes clientes como Leandro Carnal, que é hoje quem você está trabalhando muito forte ainda com os lançamentos, e outros grandes experts, grandes especialistas de mercado como Camila Farani, Gabriela Prioli, Masterchef Brasil, Flávia Kalina e vários outros nomes importantes. Já criou e lançou produtos para creators Latam, como Catalina Aristizábal e Jorge Lozano. Eu quero que você conte também, cara, como é que é lançar um produto Latam em outro idioma também. Como é que é o nome dela? Catalina Aristizábal. Eu lembro daquele jogador. E a trajetória do Mateuzinho começou na Hotmart também, foi onde você trabalhou durante algum tempo. Ele resolveu direcionar a sua própria carreira empreendendo, criou um ecossistema hoje de várias soluções dentro do marketing digital, de produtos, etc. Conheci o Mateuzinho, cara, foi uma história muito legal. A gente se conheceu no evento da VK, a qual eu fui participante por um convite do Távora, que é um grande amigo. Meu irmão, eu cheguei lá, eu não sabia. Eu já fui lá. Eu não sabia nada de marketing digital, era um completo um imbecil na mesa, não sabia uma nomenclatura de marketing digital. Só que eu falei, Matheusinho, cara, eu crio conteúdo aqui, na época eu tinha acho que uns 40 mil seguidores. Eu falei assim, uai, mas você cria conteúdo e não vende nada? Aí olha a história, que loucura. Peguei o contato dele e falou assim, se você entrar na minha mentoria, eu vou te fazer faturar 100 mil reais em 12 semanas. Né? Não, e eu anotei o número dele, no meu telefone eu anotei assim, Matheus Carmo, 100k em 12 semanas. Aí ficamos naquela conversa, falei, cara, eu tenho outra empresa, eu não consigo entrar agora. Passado um tempo, eu tava de férias na França, a gente marca uma call, o cara me vende, faz um pitch ali, uma oferta que causa remorso, que ele vai falar sobre isso também. O cara faz um pitch pra mim muito forte, falei, cara, vou entrar na mentoria porque eu não entendo nada de produto digital, de produto que vende, mas eu quero aprender. Eu não quero ser o coprodutor, eu quero ser o expert, mas eu preciso entender pra não cair na mão de picareta, de agência picareta. Cara, o que aconteceu no final da história, long short story? 140k em 8 semanas. E foi isso que esse cara fez comigo e eu sou muito grato. Então, Mateuzinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Um privilégio ter você aqui com a gente no Kcast. Mateuzinho, porra nenhuma, né? Mateuzão, velho. O cara é gigantesco. Seja bem-vindo, irmão. Mateuzaço. Depois de uma intro dessa, me sinto honrado, cara. Caraca, muito obrigado, Victor. Obrigado pela presença. Tudo isso é muito fruto do seu esforço também, sabe? A gente tem todo o método, toda a técnica e tal, mas não é todo mundo que tem a garra que você tem pra replicar da forma que foi feita, sabe? E você fez um resultado incrível em 8 semanas, depois você fez de novo no outro lançamento, foi mais 130 mil reais, 130 por aí. Lançamento, vírgula, porque a gente nem começa a fazer lançamento aqui. Eu falo que se começar a fazer lançamento no mercado digital é a pior coisa que você pode fazer no mundo. Mas por quê? Vamos já entrar numa pauta e aí depois a gente vai entrar numa contextualização. Tá, por favor. Pra você poder entender aqui mais, que o Babo tem essa dúvida que ele quer entender mais do já anotei marketing alguns termos aqui que eu sou leigo e eu quero entender. Mas eu já queria que você trouxesse essa primeira visão antes da gente entrar num contexto de marketing digital, porque eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas vai pro marketing digital, é só criar um e-book, colocar para vender, que é fácil, que eu vou ficar milionário vendendo um e-book. Eu coloco lá, vendo um e-book. E aí a gente tinha uma reflexão na mentoria que era, é mais fácil talvez começar pelo high ticket vendendo uma vaga de 10k ou vendendo 10 mil unidades de 40k, de 40 reais, por exemplo. Então a primeira pergunta para você é, por que não ir para uma tese de lançamento de cara e na sua teoria você sempre direciona os seus alunos a começarem também pelo high ticket? Por que disso? Cara, lançamento é como o mercado foi moldado, sabe? Então, o mercado desde 2015, 2016 e tal, falava bastante de lançamento e fazia bastante lançamento.
Só que lançamento é a coisa mais difícil que existe no mercado digital. É a mais difícil. Você já tem um pouco mais de noção agora, desde que você entrou na mentoria. Você sabe como que é. Imagina só, você tem que fazer uma página, captar leads para essa página, investir muito em tráfego, fazer um evento, você vai ficar gastando dinheiro em tráfego, sei lá, 30, 40 dias, até o dia do lançamento, para depois você chegar lá, você testar uma oferta, testar um produto, testar vender, para ver se deu certo ou não. E aí, nesse meio do caminho, tem 1 trilhão de tarefas que você precisa fazer e que, na maioria das vezes, deixa a pessoa com burnout. Você tem um checklist base que você tem que seguir, então. Cara, o checklist da minha agência para lançamento, a gente contratou uma consultoria de gestão de projetos para mapear todas as tarefas e também mapear o tempo que gastava em cada tarefa. Quantas tarefas eram, Igor? Mais de 300 tarefas. Que 300? Era mais de 800 tarefas. Caraca, tá maluco. Entendeu? Num período de tempo de 2 meses, mais ou menos, que é desde a preparação até a venda. Aí pensa só, você vira pra pessoa que tá começando no digital, que ela só tem um sonho, eu quero vender um produto, ela nem sabe quais são as melhores formas. E aí o mercado inteiro joga pra essa pessoa que ela tem que começar a fazer lançamento. A maioria das pessoas se frustram. Ah, por que o mercado cresceu assim? Porque teve gente que deu certo, teve gente que transformou aquilo ali em realmente a principal renda, conseguiu largar tudo e focar naquilo, mas 90% das pessoas se frustram e quebram no meio do caminho, porque o lançamento é muito complexo. Tá, aí já me joga uma pergunta assim, voltando um pouco atrás. São 2 questões aqui. Primeiro, obviamente, eu quero entender, eu vou te citar os termos, eu queria que você falasse de forma simples e objetiva pra gente. Mas quando você fala da pessoa que se frustra hoje por um lançamento, vamos entender que esse mercado já está aquecido há algum tempo. Tem que 10 anos? Cara, eu diria que é aquecido de verdade desde a pandemia. Beleza, desde a pandemia. Pode ser que a pessoa que quer entrar hoje, o cara, eu, por exemplo, falar assim, quero fazer parte desse mundo. Eu posso me frustrar porque as minhas referências vão ser referências que tiveram sucesso e aproveitaram o momento em que era, sei lá, a Serra Pelada aí da história. Era um oceano azul. Muito mais azul do que é hoje. Hoje é muito mais... Eu não diria saturado, porque eu não acredito muito nessa máxima de mercado saturado. Não, e nem tá nada saturado. Não, ainda o mercado vai crescer muito. Eu acho que o pessoal tem uma estimativa lá que ele vai quintuplicar. Eu vi na Hotmart quando eu fui no evento do Ladeira. Eu acho que até que era o JP falando sobre isso, tem uma perspectiva do mercado quintuplicar ainda de tamanho até 2030, se não me engano. Não, o mercado ele vai crescer assim absurdamente, sabe? Mas... E tá nada saturado também. Mas pode dar sequência. Agora, cara, vamos lá então, dando um passo atrás, porque obviamente a gente quer saber um pouquinho de como você chegou nisso e a sua história, a sua jornada como um todo. Mas eu fui anotando coisas aqui que realmente são complexas no meu entendimento e acredito que para muita gente. Então, talvez essa seja uma boa oportunidade de explicar para o leigo ou para quem não está inserido nesse mercado. Infoprodutos, lançamentos, coprodutor e expert. O que é isso, cara? São Vou deixar ele responder. Não, mas eu gosto e já sei, eu quero ele respondendo. Vamos lá. São termos bem comuns do marketing digital. E aí, antes de começar explicando esses termos, talvez por que não explicar o que é marketing digital? Ótima referência. Justíssima reflexão. Porque tem gente que, sei lá, acha que marketing digital é só vender na internet. Não é, muito mais do que isso, sabe? Então, pensa da seguinte forma. Nós temos um produto, ou uma ação, ou uma ideia, ou qualquer coisa, e você quer trazer isso para o ambiente online. Perfeito. O marketing digital é a forma como você faz toda a estratégia para que isso seja criado nesse ambiente online. Então, desde estratégia de posicionamento até estratégia de produto, aí sim a estratégia de vendas, não é só estratégia de vendas, sabe? A vendas, bati aqui no microfone. Não é só estratégia de vendas, a venda é um dos pilares, mas tem todos os outros pilares para você ter sucesso no ecossistema de marketing digital, sabe? Tá, isso se intitula infoproduto. O infoproduto, nesse caso, de forma bem brutal, assim, é uma ideia, produto ou ação que vai ser comercializada ou veiculada no meio digital. Não, porque, por exemplo, porque eu expliquei marketing digital, né? Ah, tá, explicou mais digital com marketing digital, por como exemplo, estrutura. Você pode vender os produtos do Desinchar, você pode vender roupa, você pode vender uma ideia, campanha política, e-commerce, qualquer coisa, entende? Marketing digital também. Perfeito. O infoproduto, ele é um tipo de produto que é vendido no marketing digital.
que aí é um produto de informação. Então, é um produto onde tem uma informação acoplada ali. Por isso que se chama infoproduto. Infoproduto. Então, aí, normalmente, uma fonte de conhecimento mentoria, no geral. Áudios também pode ser um infoproduto. Audiobook, Sim. enfim. Exatamente. Certo. PDFs, e aí vai. E a visão do expert, que é um ponto interessante de trazer, a visão do expert e do coprodutor. E aí eu queria que você contasse também brevemente sobre a sua jornada como coprodutor, e agora você está se tornando expert também, está se posicionando como uma referência em criação de PQVs, de produtos que vendem. Mas qual que é essa posição entre o expert e o coprodutor? A importância desse trabalho também em paralelo entre essas duas frentes? Porque uma coisa que aconteceu comigo foi o seguinte, por que eu entrei na sua mentoria? Eu não quero ser o coprodutor, mas eu como expert preciso entender sobre a coprodução, sobre os bastidores de um lançamento, de uma criação de um infoproduto, etc. E eu sei, tem muita gente no marketing digital que fala assim, não, eu não quero pegar isso aqui não, eu quero só ser expert e delego para qualquer pessoa. E aí cai na mão de um monte de picareta, que tem um monte de picareta também. Muita gente que fala assim, não, pega a sua base aí, faz um lançamento de um e-book, pega alguma coisa, e aí o cara flopa, toma ferro pra caramba, e aí fica frustrado demais, e aí o cara fala assim, porra, mas e o marketing digital, que era aquela terra maravilhosa, que todo mundo fazia 6 dígitos, 7 dígitos, milhões de reais em lançamento, com um custo ali muito baixo, Sim. que você praticamente não tem CAPEX, não tem estrutura operacional para poder rodar no ambiente digital. Então, enfim, qual que é essa posição entre o expert e o coprodutor também, para a turma poder entender? Até bom ele explicar, porque daqui a conversa pode enviesar para esses, né, esses nichos, exato. mas aí é bom que já bota em pratos limpos. Eu posso chutar aqui o que eu entendi já, que eu peguei de vocês falando da diferença? Vai virar uma prova isso aqui, hein? Pra O ver se você tá coprodutor, falando certo. ele fica mais no back-office e o expert é o que bota a cara, é isso? Exatamente. Entendi, Exatamente. deu pra pegar. O coprodutor são os bastidores. Na maioria das vezes, ele é sócio do expert, mas pode ser ou não. E o expert cuida da parte de conteúdo e o coprodutor vai cuidar na parte de marketing, de fazer a estratégia, cuidar de todo o time, a gestão daquele time, do lançamento, a parte operacional, fazer copy, gerenciar tráfego, essas coisas, sabe? Não quer dizer que essa pessoa vai fazer, mas ele tem que saber gerenciar essas pessoas que vão executar, sabe? Certo. E eu tenho uma pergunta para você, e aí depois eu quero que você conte sobre a sua jornada até chegar em grandes coproduções e agora se tornando expert também. Mas a pergunta que eu tenho para você é, você acha, eu não vou dizer saturar porque a gente já entendeu que não saturou, é um mercado ainda que tem uma capilaridade muito grande, um crescimento muito grande. Mas a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, por que você acha que tanta gente se frustra no marketing digital? Cara, é basicamente por causa daquilo que nós... Vou voltar. Começamos falando. Cara, é basicamente por causa daquilo que nós começamos falando. Por quê? Primeiro, você entra no marketing digital, aí você acha que é aquilo. Milhões de faturamento, vou ficar rico sem trabalhar, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro, vou ficar trabalhando na praia. Tipo assim, é o sonho, né? É o que todo mundo vende. Ganhar dinheiro, depois ficar grande, ganhar dinheiro com publicidade. E de fato dá pra fazer isso. Só que pra fazer isso tem que ter um esforço, muito trabalho. E quando você entra já nessa ilusão de dinheiro fácil, que não é dinheiro fácil, mas é muito dinheiro. Só que você tem que ralar pra chegar lá. E você ainda começa com métodos que poderiam funcionar alguns anos atrás, mas hoje é totalmente quebrado. Aí você, não é bem assim. Acabei de dedicar horas, semanas, meses num lançamento, por exemplo, e quebrei a minha empresa no primeiro, entendeu? Muito Tá, louco só isso. que pra você fazer um lançamento, previamente a isso, você tem que construir uma autoridade absurda antes, ou você pode simplesmente estruturar bem feito, ou seja, cumprir todos os seus checklists e fazer um lançamento sem ser um cara que tem uma autoridade no marketing digital. Mas aí eu quero só fazer uma ressalva. Autoridade é diferente de audiência. Beleza. Perfeito. E aí eu vi uma entrevista, eu tava vendo a entrevista do Marcos Paulo, ele tava no Roy Hunters, ele falando exatamente isso, sobre a diferença de autoridade e audiência. Audiência é uma coisa, audiência é você ter uma base ali de pessoas que te acompanham, mas a autoridade ela se dá por resultado. É isso. A autoridade se dá por prova do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, dos clientes que você impactou, etc. E aí uma pergunta que eu quero te fazer conectando com a do Babo é, você pode ter um bom lançamento tendo um perfil pequeno? Cara, eu fiz... Juntando as duas turmas que eu abri,
Eu fiz quase 500 mil reais com menos de 3 mil seguidores. Muito louco isso. Por que será? Exato. Por causa de autoridade, sabe? E é muito bom isso que você falou. Por quê? Quando eu trabalhei na Hotmart, e aí a gente pode falar mais disso também. Sim. Eu, lá no início, lá atrás, quando eu era estagiário ainda, porque eu entrei lá era estagiário, né? Eu cuidava de qualificação de leads. Você era um SDR. Era basicamente o SDR, mas era um SDR Premium. Por quê? Porque SDR Plus. não era qualquer lead. Eu pegava os maiores nomes do mundo que não tinham produto, e aí eu qualificava, mostrava que eles eram aptos a entrarem no programa da Hotmart, onde nós fazíamos a criação do produto digital daquela pessoa e também os 2 primeiros lançamentos dela. Então, toda essa galera grande aí que você falou e tudo mais, antes da gente lançar na Great, que depois que eu saí da Hotmart eles vieram pra gente, eles vieram atrás, inclusive, principalmente o Karnal. Pelo seu trabalho. Pelo meu e da Mari, minha sócia. Tá. Muitas dessas pessoas vieram desse programa. E aí, ao mesmo tempo, tinha pessoas com milhões de seguidores também, já pessoa com, sei lá, 8 milhões de seguidores, que na hora do lançamento flopou. E flopou pesado. Por quê que isso acontece também? Pra quem não sabe, flopar é dar errado, tá? Por que isso acontece? Porque a autoridade é diferente da audiência, como você muito bem falou. E quando você pega uma pessoa que tem bastante audiência, mas a audiência dela tá acostumada a ver ela se maquiando, ou fazendo dancinha, ou mostrando simplesmente o lifestyle sem ensinar, e essa pessoa quer vender um infoproduto, que é um produto de informação, ela não tem autoridade nisso. Ela não tem autoridade em ensinar. Eu sou leigo e por isso eu quero discordar para entender. Se a pessoa ela sempre posta se maquiando, beleza? Ela pode lançar um infoproduto que seja baseado em maquiagem. Por que ela vai flopar? Se ela já tem uma audiência que segue ela porque sabe que ela manda bem. Vou dar um exemplo, eu até estudei com ela. Como é que chama aquela moça, aquela menina famosa? A Mari Maria. Ela estudou comigo na escola. Ela é gigantesca hoje. Ela é de maquiagem? Gigantesca. Não sei quantos milhões de seguidores que ela tem. E ela tem a linha dela. Então, e ela começou por isso. Né? Ela começou maquiando, mandava bem, e por isso hoje ela lançou uma marca de... Mas ela se posicionou como autoridade em maquiar. Ela virou autoridade máxima naquilo. O que eu tô falando aqui não é a pessoa que é autoridade só nesse quesito específico. É aquela pessoa que só tá acostumada a mostrar a vida dela. Então, Entendi. Não é se maquiar sempre. É tipo um dele fraco, assim. Entendeu? Não é... E também não é como a vertente de ensinar. Porque uma coisa é você saber fazer. A outra coisa também é você saber ensinar. Aí que tá o ponto. Que eu tô Poucas pessoas têm... Desculpa te interromper, mas... reduz-se muito o número de pessoas que têm a habilidade de ensinar para outras pessoas o que elas sabem fazer também. É o que eu falo em comunicação. Comunicação não é o quanto você sabe sobre algo, mas sim o quanto as pessoas conseguem te entender. Aí tem uma habilidade muito forte para o infoprodutor, que é saber ensinar. Entendeu? Completa aí, Matheusinho. E aí, só pra aterrissar tudo aqui. Então, quando você pega uma pessoa com milhões de seguidores, mas que não tem autoridade percebida em ensinar algo, aí essa pessoa, ela fracassa. Como eu vi isso, eu participei desses lançamentos. Não vou falar nomes, mas era um lançamento Latam. A pessoa tinha 8 milhões de seguidores, vendeu, sei lá, 100 produtos. Um ticket baixo ainda. Isso é um flop total. Certo? Como que você lida no momento desse? Cara, conta esse... Assim, não dá o nome, mas como é que foi essa história? E aí tem até uma pergunta que a gente preparou aqui. Você tem números muito significativos. 25 milhões em vendas para seus clientes em 2 anos de agência. Mas a pergunta é, qual foi o lançamento aí que mais te marcou, tanto positiva quanto negativamente, e por quê? Tá, eu vou chegar aí, mas acho que é bom a gente encerrar esse tópico aqui antes. Porque isso aqui é um aprendizado muito importante que as pessoas do mercado não têm. Por quê? Porque acho que só de ter seguidor, de ter audiência e tal, vai dar certo. Já é meio garantido, né? Ou de não ter, vai dar errado. E aí, por que eu falo que é um aprendizado muito diferente? Porque eu vi isso na prática lá na Hotmart, quando eu escolhi essas pessoas. Então, eu tinha que ter o maior senso crítico de quem que eu podia trazer pro programa ou não, sabe? Mas mesmo assim a gente errava. E aí eu desenvolvi esse olhar. E aí, eu percebi que o principal fator para a pessoa vender ou não é a autoridade. Disparado. Mais do que a audiência. A audiência é ótimo, mas ele é complementar. E é por isso que uma pessoa com 8 milhões de seguidores não fez 500 mil reais com 3 mil seguidores igual eu fiz, entende?
Por que eu fiz isso? Por causa da minha autoridade percebida. Porque mesmo com 3 mil seguidores, a minha audiência, que é uma audiência pequena, me conhecia, sabia o que eu fazia, sabia de onde eu vinha, a minha história e tudo mais, e queriam comprar de mim, entendeu? Basicamente isso. Então, assim, para você começar no digital, é importante construir autoridade, é importante construir audiência, e tem que jogar o game, tem que se posicionar mesmo, porque senão você vai ficar parado no mercado. Mas focar principalmente na autoridade. Antes da gente passar para essa outra parte, que é a pergunta do Vitor, eu queria entender também sobre nicho. Até que ponto é vantajoso você ser assim, não vou usar o termo expert porque a gente vai confundir, mas você saber muito sobre um nicho e você se especializar nele com o seu infoproduto, com seus lançamentos, etc. O que eu quero dizer assim, eu vejo que tem muita gente que pulveriza demais os temas, ou seja, joga a rede para volumar pesado, mas eu fico na dúvida até que ponto é mais interessante você pegar aquela coisa que você domina, absurda, e ir nela até o final, insistir com aquilo que você... Caso dele, né? É um cara que sabe muito sobre oratória, desenvolvimento pessoal e etc., comunicação, né, no geral. E ele não está aqui hoje vendendo, por exemplo, sei lá... Fitness, que é uma coisa que ele curte pra caralho, mas ele sabe que é muito mais interessante um cara que é personal, que é educador físico e etc., entrar nesse universo porque vai dominar muito mais que ele. Até que ponto é interessante você nichar o seu produto e o seu ecossistema? Cara, se você vai ensinar para as pessoas algo, você tem que ensinar aquilo que você domina. Ponto. Segundo ponto... Você dura pouco, né? Nem todo nicho serve para fazer dinheiro no digital. E aí, isso é outras coisas que eu chego batendo forte também no mercado. Interessante isso. Porque todo mundo fala, Viva, você pode vender qualquer coisa e tal. De fato, você pode vender qualquer coisa. Mas para você viver de internet mesmo, ganhar muito dinheiro, não é qualquer nicho. De longe, principalmente hobby hoje em dia. Você não vai comprar um produto te ensinando como, sei lá, fala um hobby aí. Não, pensar um diferente? Jogar xadrez. Tipo, sei lá, eu sou mergulhador de hobby. Entendeu? Você não vai comprar um curso, uma mentoria disso, entende? Por quê? Os nichos que mais vendem, e isso é provado em dados, a Hotmart lançou uma pesquisa em 2023 chamada Hotmart Insights. Desculpa. Que aí mostra os principais nichos. E aí são 5 nichos que já estão consolidados e 5 nichos que estão crescendo e se consolidando. Se você for pegar todos esses, ou eles falam de ganhar dinheiro, ou então de desenvolvimento pessoal. Só isso. Por quê? As pessoas só compram um produto de informação para ganhar dinheiro. E não é ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido. É se profissionalizar, é aprender uma carreira nova, é conseguir uma especialização, é aprender a vender, aprender finanças, aprender business, aprender... sei lá, qualquer coisa que vai gerar dinheiro de fato. Tá, beleza. Gestão de patrimônio, renda passiva. Tá, beleza. etc. Só que aí, por exemplo, ganhar dinheiro pode ser no seu nicho. Então, por exemplo, você é arquiteto. É isso. Aí você manja bem pra caralho. Tem um cara que a Luísa, minha namorada, é arquiteta. E tem um cara que é foda em iluminação, por exemplo. Aí o cara, tipo, vamos supor, ele vende um curso sobre estratégias de iluminação XYZ. Então, no nicho dele, com a parada que ele domina, ele te ensina a ganhar mais dinheiro porque ele manja daquilo. Se ele vender pro cara que vai vender esse produto. Mas agora, se ele vender pro cliente final que quer fazer a iluminação da casa dele, esse cara não vai comprar. Aí a gente tá falando de arquiteto para arquiteto, por exemplo. Para profissionais, nesse caso. Cara, tem um caso muito legal disso, que é o engenheiro Matheus. Vocês conhecem ele? Você comentou dele? Não, acho que não. Mas conta aí, porque cara, esse caso é legal demais. É um cara muito próximo, eu admiro ele demais, demais mesmo, a trajetória dele, a pessoa que ele é, o conteúdo que ele faz. E o nicho dele é muito legal, porque ele fala de construção. Se você vai fazer um produto de construção pro cliente final, qual produto que você faria, assim, de cara? Pensa aí, alguma coisa. Pro cliente final? Não, você que já sabe não pode falar. Não, como é que é? Um produto pro cliente final? Ele fala sobre construção e ele quer vender pro cliente final. Qual produto você faria? Tempo. 3. 9, 8, 7. Não faço a menor ideia, velho.
é difícil pra caralho. Pode falar palavrão aqui? Pode, lógico, Pode. foda-se. Opa, valeu Foda-se, pela mano. liberdade poética. Tomar no cu, velho. O cara chega aqui, a gente não pode falar palavrão. Se minha É mãe isso aí, escutar isso velho. aqui, É ela vai uma ficar forma de puta. comunicar, velho. Não, palavrão é autenticidade, né, Ah, Vitor? 100%. Mas Enfim. assim, isso é um tema Tá, e polêmico, aí? mas vamos falar de mais É, dica, eu quero vai. ver isso aí depois. Depois eu falo. Mas enfim, ó. Aí beleza. Se ele for fazer pro cliente final, falando, olha, como fazer uma casa bonita, como fazer a parede assim, por exemplo. Sei lá, a galera vai cagar pra isso, entende? É como se fosse, não é um hobby, mas não é algo que vai nem fazer ganhar dinheiro, nem desenvolver pessoalmente. E aí, no início, lá atrás, ele falava com arquiteto, engenheiro e tudo mais, uma coisa profissionalizante. Aí, beleza, isso vende. Só que ele queria crescer mais, ele queria atingir as massas. O cara foi tão gênio que ele fez um produto ensinando como economizar na sua obra. Justo. Vocês já construíram? Pega na ferida, né? Todo mundo que faz obra se ferra no orçamento, se ferra no tempo. Todo mundo, sem exceção. O cara criou um método explicando como que a pessoa faz a obra dela fechar no valor planejado, pegar as melhores matérias-primas e ainda economizar nisso. É, que loucura, que todo mundo faz Curva obra já S, falando assim, aquelas a paradas. obra vai custar X, mas na verdade você vai gastar 2X. Todo mundo Entendeu? fala de obra assim. Todo mundo fala de obra assim. O cara ele criou uma parada falando como economizar. Resultado, ele fez 15 milhões de reais no ano passado. Antes disso, ele tinha feito 1 milhão de reais no primeiro ano dele. Foi um crescimento de 15x de um ano pro outro. E ainda, tipo assim, faturando alto. Porque ele acertou a veia ali do negócio. Agora, se ele tivesse feito um produto desse mesmo nicho, Entendi. mas posicionado de uma forma diferente, ele jamais teria conseguido fazer isso. Vou te dar outro exemplo. Eu quero fazer um produto sobre como... Sei lá, eu sou cozinheiro. Não, dá um exemplo do Balbi aqui. Qual? O Balbi. Qual Bob? Que ensina a galera, os homens a se vestir melhor. Tá ligado quem que é esse cara? Não, o que eu conheço é o Não Solon, conheço. o Mena. Não, o Balbi é top. Eu não tenho nada dele, nenhum produto dele, mas eu acompanho, acho do caralho. Ele traz de forma muito autêntica pro homem que às vezes é inseguro ou não sabe se vestir. Aí é desenvolvimento pessoal, aí é outro quadrante, Entendi. entendeu? Não, já peguei tudo aqui. Mas olha que legal, dá um exemplo que você Filho ia do falar, caralho. porque esse é muito legal, porque eu já escutei o Matheusinho falar sobre esse, que é o exemplo da questão do cozinheiro. Que é você transformar um PQP, um produto que se ferra... Não, calma no aí. O que é um PQP, Vitor? O produto que perde, o produto que piora, o produto que é uma puta que pariu, o produto que perde, o produto que dá tudo errado. A parte do puta que pariu eu não falo, mas você acertou. O PQP é isso, é um produto que para, que perde, que piora, dá prejuízo, e o PQV é um produto que vende. Você pode ter um PQP, beleza, você pode fazer um produto de qualquer coisa. Eu quero fazer um produto ensinando como comer creatina. Vai ter maluco que vai comprar. Entende? Mas eu falo de produto que vende mesmo. Eu não vendo sonho barato pra galera. Você vai fazer qualquer coisa. Não. Eu tô aqui ensinando uma parada que vai te dar dinheiro e que vai transformar a sua vida. Então, eu vou ser honesto com você. Eu vou te falar o que funciona de verdade. E aí, por exemplo, se você quiser começar fazendo um produto de... Você é cozinheiro, você é especialista em doces, por exemplo, e aí você não tem que fazer um produto sobre como fazer doces em casa, por exemplo, como fazer o melhor brigadeiro para sua família, como fazer uma torta de pistache. Tipo assim, foda-se isso. Ninguém quer comprar isso. Como um infoproduto, Tá, certo? Perfeito. Mas- Livro de receita, né? Mas você pode ensinar as pessoas como construir um negócio vendendo doces no iFood, por exemplo. Entendeu? Saquei. É o tema central, mas ele por trás dele tem toda a estratégia que... eu peguei. E você traz de forma... A visão também é o seguinte, é você envelopar aquele produto também Sim. de uma forma que ele fique atrativo e Perfeito. conecte com os dois nichos que o Matheusinho falou. Eu entendi. Que é o nicho de ganhar dinheiro ou de se desenvolver pessoalmente. Então, passa por uma questão que eu gosto muito dele, que ele olha muito, que é uma questão de ajuste de copy. É como que você coloca a copy, como é que você posiciona o seu produto dentro de uma forma, um mercado e um nicho atrativo. Total. Entendeu? E aí, pra não acabar com os sonhos das pessoas de que dá pra fazer dinheiro com qualquer coisa, de fato dá pra fazer dinheiro com qualquer nicho. Só que aí você tem que pegar esse nicho ruim e posicionar ele de nicho uma bom. forma boa.
dentro de um desses 2 quadrantes. Tá, então, antes eu quero muito saber como Não, é que mas você... peraí que eu tenho minha pergunta guardada até agora. É verdade. Tá, desculpa, vai, fala, que eu tô empolgado. Não, deixa o Matheusinho terminar aí, mas é porque eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero É verdade, entender um verdade. bastidor aqui dos melhores e dos piores. Não, isso que eu ia falar sobre o bastidor, mas é porque eu ia traçar um desafio aqui no papum pra ele aqui. Beleza, Não, mas calma, vai. deixa só ele terminar e aí eu vou acrescentar. Beleza. Tá, E tá bom. aí, essa até é uma técnica que eu chamo de Inception. Tem gente que conhece esse nome, mas tem gente que já filme, né? conhece O filme pelo filme Inception. A Origem. A Origem. Com Leonardo DiCaprio. Sei. Que é Inception em inglês, é meu filme Eles vão preferido. entrando um na mente do outro, vão entrando nas camadas. No filme fala que você consegue plantar qualquer ideia na cabeça de uma pessoa simplesmente por entrar na cabeça dela, entrar no sonho dela e essa pessoa vai executar aquilo. Eu falo que isso é o Inception dos nichos. Você pegar um nicho ruim e colocar dentro de um nicho bom, porque dessa forma você vai se posicionar na cabeça das pessoas como um produto valioso, um PQV e não um PQP, entendeu? E aí a visão que eu quero te perguntar sobre PQPs e PQVs. E aí eu quero fazer a minha pergunta que é... E aí depois você faz seu desafio aqui, Tá. papo com ele. Ah, eu não, tava até pensando aqui sobre isso aqui. É só pra eu melhorar o meu entendimento, Vamos fazer. Mas eu queria te perguntar assim, sobre PQPs Pode deixar. Sobre PQPs e PQVs. Me conta um lançamento, se puder falar nome, melhor ainda. Se não puder, não tem problema não. Mas me conta um lançamento PQP e um lançamento, uma história sua de lançamento PQV. Cara, PQP, eu não vou falar, porque é foda com especialista, né, cara? Tipo assim, é foda. Mas, enfim, um exemplo de PQP foi esse, vou dar 2. Um com a especialista Latam, 8 milhões de seguidores, tudo bem desenhado e tudo mais, mas... Funil montado, estratégia, não, lançamento, tudo foi fazer um organizado. lançamento. Aí porque eu tô falando que o lançamento frustra quando der errado, entende? Mas isso é muitos anos atrás, não era nem na minha época de agência, não. E aí, não tinha tanto discernimento assim do que funciona, que não funciona. A gente tava construindo o mercado ali, né? Eu tava na Hotmart nessa época. E aí, a gente mesmo tava aprendendo ali o que funcionava. E aí, foi um lançamento que flopou total na hora de vender, sabe? Justamente porque ela se posicionava, mas era como influencer. Não era como especialista, de fato, entende? Tá vendo aqui a diferença entre você vender um lifestyle e você vender algo, ensinar algo para as pessoas, para que elas também ganhem dinheiro ou se desenvolvam com o esforço delas? Tem até um caso isso aí é amplamente conhecido no mercado, e eu posso falar os nomes. Do Távora. Sim, demais. Que ele lançou o Whindersson. Foi. Mas antes dele lançar o Whindersson, porque ele lançou depois que já tinha dado errado. Ele lançou a Mayra Card, o Whindersson. Mas ele lançou o Whindersson Forte. depois que já tinham testado lançar o Whindersson e dado errado. Com o Távora deu certo. Exato. Porque ele sabia. Só que lá atrás, o Vinhas, que é meu mentor, admiro muito, junto com o Ladeirinha, foi lançar o Whindersson pela primeira vez. Colocaram, sei lá, acho que foi 1 ou 2 milhões em tráfego, fizeram um lançamento, praticamente quebraram a empresa deles. Não deu resultado. Pô, o Whindersson, maior E influência aí olha do a Brasil. diferença entre audiência e autoridade. Um cara que sabe ensinar e um cara que vende um estilo de vida. Entendeu? A audiência do Whindersson monstruosa, gigante. Você tá falando do Whindersson, pô, não dispensa explicações, do Vinhas, que é um dos maiores nomes, ele ganhou, tipo assim, maior agência, sei lá, 5 anos consecutivos do mercado, e o Ladeirinha, que é um dos Monstro maiores também. nomes. E os caras praticamente quebraram naquela época, eles contam isso abertamente. Por quê? Porque não entendia-se o que realmente faria a venda, achava que só a influência era necessário, mas não é. E do outro lado, agora um PQV. Um PQV, Aí você pode falar. Pega água, por favor. esse daqui é doideira. Esse é doideira. Conta um PQV aí. É o do Karnal? É, do Karnal. Esse é brabo. Conta a história aí pra galera, porque histórias conectam. E você deveria aprender a fazer seu arsenal de histórias da sua vida, porque as histórias conectam com a emoção das Você pessoas. tá falando isso pra todo mundo ou pro Mateuzinho? Não, pra todo mundo que eu olhei até pra câmera aqui, pra gente extrair um corte disso aqui. E a Grenda tá até balançando a cabeça, que eu acho que deu um corte bonito agora. Porque ela tá assim, nossa, esse corte aqui vai ficar foda. Legal. É pra olhar mais pra lá ou não? Você que manda, assim. onde você Fica à quiser. vontade. Olha pra onde você quiser. É... Eu quero um PQV agora, do Karnal. Tá, beleza. Mas eu falei que eu ia contar 2 PQPs antes. Ah, tá. Teve esse e teve um outro, que aí sim o cara, ele era especialista. Ele tinha 5 milhões de seguidores na época. A gente colocou 25 mil pessoas na live. Peraí, 25 mil pessoas na live? É. Que esse cara fez uma live pro estádio de futebol, mas Isso daí só com orgânico. Sem Tá tráfego. zoando. Sem tráfego. Não, O cara é brabo. porrada. 25 mil pessoas na live no orgânico. Ele chama Daniel Rabif.
Latam, se quiser olhar depois. Brabo demais. O cara é tipo... O cara é muito brabo. E aí, a live foi maravilhosa, o lançamento foi maravilhoso. Teve tráfego, sim. Eu tava rodando o tráfego dele, perdão, mas foi pouquinho. Porque era um teste e tudo mais. Seja, bicho, 25 mil pessoas na live, você é louco. Era um teste, mas eu já fiz mais. Já fez live com mais gente? Aham, Karnal, você fez No algum? Karnal a gente bateu 33 mil. Irmão, 33 mil pessoas assistindo uma live. Você é louco. Mas e aí? Mas enfim, voltando. E aí, cara, tava tudo bonitinho, o cara era especialista e tal. Aí na hora de fazer o pitch de vendas, a maioria dos especialistas que não são vendedores não conseguem fazer o pitch de vendas direito. É porque Então- faltou a imersão do Guilherme, né? Mas que faltou antes a mentoria do Matheus. Puta merda. Sabe por quê? Porque esse cara, vou dar um adendo no spoiler, um dia antes de eu fazer minha primeira imersão, Eu esse lembro, cara eu foi lembro. no meu Eu escritório. lembro. Ele me falou. Ele foi no meu escritório, o cara ficou comigo 3 horas. Isso é do caralho. Repassando o pitch comigo, isso que eu já tinha feito 3 alinhamentos com a sócia dele, com a Mari e com a minha agência. A gente ficou estudando, ele chegou comigo e eu fui pra imersão, minha primeira vez fazendo um pitch vendas, coração apertado ali, tenso, ansiedade pra caramba e Claro. tal. Porque ali, bicho, é o que ele tá falando, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Mas, cara, se você não entrar no lançamento, numa oferta que causa remorso, Igor, presta atenção aqui que ele tá te chamando aqui. pô, ó. aquele importante você Então, gravar. eu vou até falar de novo pra você prestar atenção. O cara foi comigo... Peraí, calma, deixa ele gravar. Então volta. Aqui a gente grava podcast, grava bastidor, grava tudo ao mesmo tempo. Um dia antes da minha imersão, esse cara foi lá no meu escritório, ficou lá 3 horas comigo, isso que eu já tinha feito 3 alinhamentos com a sócia dele, com a Mari, costurando a jornada do pitch. E, cara, vou te falar a real, eu ia fazer tudo errado. No início, olha a história. Eu ia fazer um evento para vender o high ticket, eu queria fazer um evento de meia manhã. Eu queria dar uma aula de 3 horas para poder vender meu high ticket, que era 10 mil reais. O Matheus falou assim, você é maluco se você fizer um negócio dele, porque o cara precisa ver transformação para poder te comprar no high ticket. Ele, inclusive, mexeu na estrutura do seu... Não, aí ele me puxou na outra ponta e falou assim, ao invés de 3 horas de evento, você tem que fazer 3 dias de evento. Eu falei, Matheus, você é maluco. Eu nunca fiz evento, mas vou fazer 3 dias. Não, então eu só aceito se for pelo menos 2. Aí eu falei, beleza, 2 eu faço. Funcionou o cara pesado Preparei também, né? 2 dias de evento, aí fizemos, cara, eu fui com o coração apertado lá no primeiro dia pra fazer o pitch, meu pitch era no primeiro dia, no final do dia. Mas, cara, isso é um negócio muito forte. Você pode ter o conhecimento que for. Se você não tiver assertividade, um posicionamento firme e uma oferta que causa remorso, e aí vale você depois falar sobre isso também, cara, seu pitch vai flopar. Vai flopar. Vai flopar Essa total. estratégia vai flopar. E foi super legal, porque eu falei, não, pô, o Vitor, ele tá aqui, eu vi que ele tá dedicando muito. Ele é dedicado pra caramba. Eu vou lá dar uma moral pra ele. Aí eu fui lá, levei pra ele ainda o Plaud, que eu emprestei pra ele emprestou gravar. o Plaud pra gravar. E aí na sexta-feira antes a gente treinou o pitch. Foi. Aí mudamos umas coisas da oferta também, ele não ia colocar garantia. Não, eu falei assim, cara... Ele falou assim, quanto você acredita na oferta? Eu falei, cara, acredito pra caramba. Porra, tô preparando a mentoria, com a metodologia, etc. E aí eu ia vir com uma garantia... Não uma garantia não, eu ia fazer só um adicional do bônus. Ele falou assim pra mim, quanto mais você esticar a garantia, maior vai ser sua taxa de conversão. Você topa esticar a garantia de que se o cara não gostar da mentoria, o participante não gostar, você devolve o dinheiro. Eu falei, vamos pra dentro, vamos pra cima, porque eu garanto a minha entrega. Aí, cara, entrei no outro dia com oferta que causa remorso, com a garantia de que se você não gostar da minha mentoria, Active, eu né? te devolvo o dinheiro. 100% active. Cara, isso é muito forte. Isso é muito E forte. quantas pessoas falaram que compraram por causa disso? Muitas, cara. Muitas. No primeiro dia eu converti, o que não é comum. No primeiro dia eu converti 9 pessoas, no segundo dia eu converti 4. E normalmente é o contrário. Na minha segunda turma foi o contrário. Aí no primeiro dia eu converti 3, no segundo dia eu converti 9. Então foi o contrário. Que aí na foi o segunda normal, turma. né? Que foi o normal, assim. Mas enfim, e aí? Aí ele foi fazer o lançamento, o pitch. Cara, aí na hora do pitch, ele só simplesmente falou, esse aqui é o meu curso, aqui tá o link, compra aí. E fechou a live. E tinha feito um treinamento de pitch com ele, bonitinho, entendeu? Só que na hora deu um branco nele, então, sei lá... Deu uma travada. E o cara, vender não é fácil, cara. Vender não é fácil. Então, mas era pra ter sido um lançamento milionário. E foi um lançamento assim, deve ter vendido 30 mil reais. Caraca. Era em dólar, né? Pra Já tô 25 mil convertendo. pessoas na live. É nada. Por quê? Porque não fez o pitch de vendas. Então, assim, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo audiência, se você não fizer o beabá certo, você vai dar errado, É porque entende? aponta, né, velho? Não adianta. E conta breve o PQV do Karnal. Então, aí o PQV do Karnal é super legal. Por quê? Porque a gente tá parceria com o Karnal de longuíssima data, desde a época de Hotmart. O primeiro produto que ele fez foi o Jesus Uma Histórias. Foi inclusive a Mari que desenhou, quando tava na Hotmart ainda nessa consultoria. E aí, depois que nós saímos da Hotmart para empreender, abrir a Great, o Igor Granda, parceiraço nosso também,
veio atrás da Mari pra fazer a parte de copy. A Mari falou, não, a gente tá abrindo uma agência aqui e tal, você lembra do Matheus e tudo mais? Ele falou, não, vamos fazer tudo então. E fizemos o lançamento dele com a Prioli e tudo mais. Isso aí em 2022, sei lá, 23. Aí, de lá pra cá, a gente fez alguns lançamentos dele. E aí, no ano passado, eles contrataram a gente pra fazer um lançamento pra professores. Por quê? Porque o Karnal é professor, certo? Mega reconhecido. Sim. Eles perceberam que a maioria das pessoas que iam nas palestras do Karnal são professores também. E eles falaram, pô, vamos fazer um produto pra professor. Eu falei, olha, vamos validar primeiro como que a gente vai fazer esse produto. Por quê? Se fosse o que o mercado digital faz hoje, seria o seguinte: vamos fazer MVP, fazer uma oferta, vamos fazer um lançamento pequeno e vamos testar esse produto. Quanto tempo demoraria para fazer isso, Vitor? Nossa. Uma pesquisa, etc. Mas quando Não. eu falo de nichar, é isso que eu tô falando, entendeu? Ele pegou, entendeu a base dele e fez para os professores, entendeu? Então, Não, assim, mas aí que tá. Calma, a história A é história- diferente. eu É sou- aí que você vai ver a grande virada. Sou ansioso. Olha como é que são as estratégias. Os bons comunicadores, eles fazem suspense. É sobre a lógico, jornada. é eu lógico. não tomei remedinho hoje. Tem que contar a história direito. Olha aí. Vai. Essa é braba. Aí, eles falaram pra gente fazer o produto pra professores, certo? Só que o mercado digital, se fosse começar e fazer esse produto, como que ele faria? Ele faria uma oferta. Ah, vamos fazer um produto para professor então. Me dá uma caneta aí, vai ser um curso falando de tal coisa, eu vou vender de tal forma. Às vezes eu vou ali na página do meu concorrente, vou ver como que ele posiciona a oferta dele, vou fazer um pouquinho parecido aqui, vou fazer um lançamento de semente e vou colocar para rodar. E vou testar. É isso que o mercado faz. É extremamente O amador. lançamento de semente é o MVP. É o MVP ali. É um lançamento, você vai captar os leads, investir um pouquinho em tráfego e tal. Mas, cara, isso daí é um puto esforço também. Mesmo falando que não, é um lançamento menor e tal, é um muito esforço. Existe várias camadas por trás até você chegar e executar de verdade. E só disso daí já seriam uns 2 meses perdidos. De tempo e de dinheiro. Além disso, você não faz isso com uma base muito grande igual a do Karnal. Como que você vai testar algo ali? Não dá pra fazer. E aí, como eu e a minha sócia, principalmente quando a gente estava lá na Hotmart, nessa consultoria, nós trabalhamos criando produtos para grandes pessoas, não tem como a gente começar a fazer testando essa oferta, igual o mercado faz. Então, nós criamos um processo de validação que consegue validar um produto mesmo antes dele ser vendido. Ou seja, toda essa história aí de pegar uma oferta, testar uma oferta, fazer um lançamento, semente, igual o mercado chama. Deu celeridade pra parada. A gente mata essa etapa, entende? Então você não precisa fazer toda essa palhaçada aqui, que na maioria das vezes vai te tomar tempo e dinheiro E vai te frustrar. e vai te Que é frustrar. o pior de tudo, porque aí você não vai ter provavelmente gasto pra poder dar o próximo passo, tentar de novo. E é isso. E a maioria das pessoas morrem aí. Eu fui fazer uma reunião e aí uma pessoa falou comigo, pô, uma amiga minha, ela queria começar no digital, ela viu que ia ter que fazer lançamento, que ia ter que fazer esse tanto de coisa, ela fez, deu errado, ela desistiu. Ela tá traumatizada. Por quê? Porque foi passado um caminho que não funciona hoje em dia mais. Mas voltando. Então, a maioria do mercado teria feito isso, de testar a oferta e tudo mais. Nós temos essa técnica que valida o produto mesmo antes dele ser lançado. Que ela é lapidada desde 2020 e tudo mais. Agora que eu me posiciono como especialista, eu chamo de técnica do produto certeiro. Nós rodamos essa técnica com o Karnal e aí nós vimos que as pessoas não queriam comprar um produto de professores. Olha que doideira. Então eles iam fazer um lançamento, ia flopar pesado na base do Karnal, que é grande. Ia ser um teste grande, com erro grande. E aí eles fizeram a pesquisa, deram um passo atrás, eventualmente. Nem sei se eu vou chamar de passo atrás, mas talvez pivotou. um passo à frente. Nem é pivotar, cara, é tomar cuidado. É fazer, cara, vamos entender quem são essas pessoas aqui, o que elas querem, pra gente dar um passo mais certo. E aí, o que aconteceu? E foi isso que o Vitor mais brilhou os olhos exato. quando entrou na mentoria, né? Foi, porque o que rolou comigo? Eu tinha muita audiência. E eu tinha uma autoridade, mas não documentada e não utilizada. Não divulgada. Eu tinha audiência. Aí o que eu mais escutava nas mentorias que eu participava, eu já participei de algumas, era: pega aí qualquer coisa de oratória, pega aí um curso de destrave seu medo de falar em público. Envelopa e grava umas 5 aulas, 6 aulas e vai põe se pra fuder. rodar. Isso e aí- põe pra rodar. Grava a aula, estrutura um funil e tal, e boa, e põe pra vender.
Aí eu falei, cara, isso aqui é muito perigoso. E aí quando eu conheci o Mateuzinho, ele falou, cara, eu tenho uma metodologia que, na verdade, antes a gente vai fazer uma pesquisa ativa e passiva, com uma metodologia passo a passo, etc., para a gente preparar qual que é a melhor oferta que você tem, o melhor produto que você vai criar, para você organizar e fazer o seu primeiro trabalho. Resultado. Entendendo qual que é o meu estilo, o que eu gosto de falar. Eu resolvi começar com um evento presencial em high ticket, que eu gosto mais de evento presencial. Eu acho importante. Demais. Então, assim, cara, uma jornada que foi personalizada para mim dentro da metodologia dele. Mas daria Legal, pra ser legal. feito de outra forma. Poderia. Cara, Entendeu? deixa eu te perguntar, assim, o que eu falei que ia ser um desafio, mas na verdade é para expandir meu horizonte aqui de raciocínio. Você até colocou, posso vender os produtos da Desinchar e tal. Então vamos supor, vou te dar um produto X aqui, sei lá, você tem uma marca que vende alimentação natural para cachorro, que na minha visão, uma comunicação relativamente difícil, porque você tem que vender para o dono de quem consome, né? Para o tutor de quem consome. Como é que você faz isso? Como é que você acha que é um caminho a seguir nesse sentido? Cara, então, é isso que eu tô batendo muito forte no mercado. Não existe achismo. Não existe testar uma oferta. Não existe você começar com o lançamento e tudo mais, sabe? Não é isso. As pessoas chegam com isso. Por quê? Eu quero fazer um produto que eu tenho na minha cabeça. Então, se eu sou professor, as pessoas vão querer comprar. Uhum. Se eu tenho uma marca disso, as pessoas vão querer comprar. Mas não desenhe um produto que as pessoas querem comprar de fato, sabe? Então, o primeiro passo, que foi o que a gente fez com o Karnal, é dar 10 passos para trás. O primeiro passo é dar 10 passos para trás, né? Mas é isso. E aí, a gente começa com todo um processo de pesquisa. A técnica do produto certeiro, ela tem 8 passos. Justamente para poder validar o produto antes dele ser lançado. Com o Karnal, até para fechar esse ciclo aqui, nós vimos que as pessoas não queriam comprar o produto de professores, não tinha demanda, mas nós percebemos que as pessoas queriam comprar um produto sobre a Bíblia. Os caras saem de um produto de professor para um produto da Bíblia. Entendi. De um ateu. Ele é ateu. Então me diz, da onde que surgiu essa ideia, entendeu? Que loucura. Todo um processo de validação de pesquisa. 7 milhões de reais no primeiro lançamento. Foi o maior lançamento que ele já fez na história. Eu entendo. É porque assim, a minha cabeça vai funcionar sempre com um produto físico, tá? Mas eu entendo que no fim do dia você também... o que você traz é uma solução para aquilo, né? Então a forma de vender não é chegar e falar assim, venda mais creatina. Sei lá, posso estar errado, tá? Mas tem um corpo assim assado... não sei o que eu tô falando. Eu traria uma visão assim, por exemplo, olhando para essa embalagem aqui, que a gente tem aqui, dado de caramelo. Mate a vontade de comer doce e... Não, eu pensaria numa coisa meio assim... Melhore sua saúde comendo dado de caramelo todos os dias. Tá, saquei. Emagreça comendo dado de caramelo todos por os aí? dias. Exatamente. Entendi. Por quê? Entendi. Eu Você não consegui precisa- expressar, mas é isso que eu tava Gerando um pensando. resultado positivo de algo... Você vai lá na ponta também do benefício que aquilo traz para a pessoa e faz a estratégia inversa para conseguir. Uma coisa que eu falo, você nunca tem que vender o produto. É isso que eu fico pensando. Nas minhas estratégias, isso é algo que me Isso é muito da incomoda sua área extremamente. também, isso é muito da sua área Muito, também. velho. Me incomoda extremamente. Depois a gente tem que trocar umas ideias no bastidor aqui sobre. Mas me incomoda demais a pessoa falar assim, que ela é muito direta. E talvez o shot que você dá, ele é one shot mesmo. Aí você Tem uma se ferra. máxima que eu acho muito forte, é que você não vende o produto ou serviço, você vende a transformação. Uhum. Eu gosto muito dessa tese. Eu que te falei essa máxima. Exato. Então eu tô reivindicando aqui, só que eu peguei o corte pra mim. Porque eu falei olhando pra câmera e esse corte vai virar meu. Aqui, Não, mas esse vocês, corte vocês, tem que pegar. vocês entendem muito do assunto. Eu preciso ter corte também. Me ajuda aí. Mas enfim, brincadeiras à parte, você pode repetir. Então... É que eu tava com isso na cabeça. Não, tá, mas você repete então pra câmera. Eu Repete quero pra câmera, repetir deixa eu também. pegar o corte. Como é que lá, é? O velho. que você falou que É agora que eu já você... ia puxar esse Não, gancho peraí, aí. eu vou deixar o Matheusinho repetir. Tá, Tá. aí depois eu falo. Você não vende o produto ou serviço, vai. Eu tenho uma tribo que chama Tribo dos Incomodados. O Vitor, inclusive... É bem a minha linha, mas né? vai. Aham. O Vitor, inclusive, faz parte. Por quê? Todo mundo que tá lá, que comprou os nossos produtos e tal, é incomodado. Porque não tá acomodado com o resultado, com a situação atual, com o que tá acontecendo, sabe? E aí, dentro dessa tribo, nós temos 10 mandamentos. Um dos mandamentos, que é o segundo, somos resolvedores de problemas e agentes da transformação. Por quê?
Quando você vai vender um produto para o seu cliente, você está resolvendo um problema dele, certo? Eu compro a creatina. Por quê? Porque você quer ficar shapeado, quer ficar com saúde, aumenta também o cognitivo, Qualidade de vida, performance, desinchar, enfim. Ninguém quer isso daqui, quer a transformação que gera, certo? Que o nome já diz aí, de certa forma. Exatamente. Né? Foi um golaço. Então, Golaço. você tem que resolver o problema do seu cliente e gerar uma transformação para ele, certo? Só de fazer isso daqui, você já tá na frente de 99% do mercado, que a galera não posiciona dessa forma. E existe uma máxima, que é o que eu falo... Só cuidado com bater, que a Grana já me olhou eu já tô 60 batendo outras vezes, O né, cara já velho? bateu o relógio aqui 46 vezes na mesa. Que ela tá só me olhando de rabo de olho ali, assim, meu Deus. O episódio de 1 hora vai ter 20 minutos. Vai, Ah. pode ir. E tem uma máxima que é: você não tem que vender o seu produto, você tem que vender a transformação que ele gera. Porque vender o produto por produto é commodity, mas você tem que vender a transformação, certo? Qual que é a transformação do desinchar? Leve sua vida leve, sabe? Qual que é a transformação da creatina? Vamos lá. Aí, ó, não tá escrito não. Poderia escrever, inclusive. Trazer um resultado. E aí tem uma tese que o Mateuzinho fala muito, que eu gosto muito, que é sobre a questão de tempo de transformação também. Porque aí olha a reflexão que ele traz, é o seguinte: por que Monjauro e Ozempic... Monjairo? Monjaro, sei lá. Um Sei negócio lá assim. como é que fala também. Por que Monjauro, ou Monjairo, seja lá o que for, e Ozempic são tão fortes? Por quê? Porque ele gera uma transformação, ele sempre fala esse exemplo, gera uma transformação muito rápida. O emagrecimento é muito rápido, por isso que tá tão hypado. É isso. Isso daqui é uma puta aula de marketing. E de tudo que eu ensino, é o mais legal, que é a matriz best-seller. Eu criei uma forma matemática de você provar o valor percebido de qualquer coisa. Isso eu posso te mostrar. Caralho. Isso é loucura. Isso eu quero. Isso é loucura. Dá pra explicar ela aí? Dá. Não sei se dá pra colocar na tela A também. gente depois ajusta na edição, a gente faz um... Isso aqui é Você loucura. quer desenhar alguma coisa? Não, Não, ele tá não. falando, depois a gente põe na tela a matriz. Mas eu vou Pra todo explicar. mundo Tá, entender. não, sim. Em novembro de 2022, não sei. É sempre uma história, né? Tá vendo, Mas tá velho? certo, Mas é mano. sério, do não caralho. entende o poder Não, de eu história, sei, velho. mas Isso é técnica. A verdade engaja também, História mas... é brabo Isso aqui é demais. técnica. Eu sei que Não, é é uma técnica. história verdadeira. Não, eu sei, Mas por ele isso tava que eu tô contando falando. como narrativa. Com certeza. Fica aí outra lição de marketing. Quando você... Por exemplo, você quer contar uma história do ponto A pro ponto B. Perfeito. Se você contar ela direta, tem muito menos força do que você fazer uma parábola. Que é contar todos os percalços daquela Que história, a gente sabe? chama normalmente de Jornada do Herói. Também. E aí... Que o Harry Potter dá uma Exato. aula sobre isso. Demais. E aí, em novembro de 2022, 2023, não sei, eu fiz um lançamento, Latam também, sempre a história com Latam, né? Que a gente lançou muito fora do Brasil. E aí, esse lançamento, a gente tinha colocado, sei lá, $300 mil em tráfego, pesado mesmo e tal. Foi um lançamento que deu bom, mas no início ele tinha dado muito ruim. Por quê? Porque na hora que nós soltamos o produto, nós vimos que tinha um erro na oferta. As pessoas não estavam achando aquela oferta atraente. O que é um produto? Produto é o que você compra, certo? Perfeito. Oferta é como você embala esse produto. Então, por exemplo, o mesmo produto pode ter diferentes ofertas. Por exemplo, eu vendi o meu iPhone Essa história é maravilhosa. por R$45 mil. Você acredita nisso? Não. Eu vendi o Essa iPhone por história é R$45 mil. fenomenal. A gente pode contar essa história depois dessa aqui que eu vou te falar. Essa história é fenomenal. Um iPhone de, sei lá, de 5 mil, eu vendi por 45 mil. Por quê? O produto é o iPhone, mas a oferta que eu vendi foi de R$45 mil. Porque tinha outras coisas ali, certo? Então, beleza. E aí, quando nós fizemos esse lançamento, nós percebemos que o erro era na oferta. Vamos corrigir? Dá tempo de corrigir. A gente tem noção de como que... o que tá dando errado. Só que aí eu falei, beleza, como que eu vou melhorar a oferta? Eu fui pesquisar, eu tô nos principais grupos, eu tenho acesso às principais pessoas do mercado. Ninguém sabia explicar o jeito certo de criar oferta. Ninguém. Todo mundo cria oferta com base no quê? No achismo. O mercado é um mercado amador. Eu vou criar uma oferta com base no que o meu concorrente tá fazendo e vou melhorar. Eu falei, não, isso tá errado, cara. Eu tô aqui no lançamento, investimento milionário. Não posso simplesmente melhorar o que eu acho da minha cabeça, sabe? Aí eu fui buscar a fundo, fui estudar. E aí eu encontrei um cara que chama Alex Hormozi. Ele é o meu principal mentor, assim, da vida. E ele tem um livro que chama 100 Million Offers, que é a oferta de 100 milhões de dólares. Aí eu fui, estudei esse livro de cabo a rabo, em tempo recorde, pra poder melhorar a oferta do lançamento. E aí, ele ensina uma forma, tipo assim, bem
concisa mesmo de criar oferta. E lá nesse livro, ele tem a equação de valor, que é como se fosse a matriz best-seller, só que a matriz best-seller eu adaptei para o mercado brasileiro, eu também dei uma melhorada nela. Só que na equação de valor, ele mostra quais são os principais parâmetros para você gerar valor em uma oferta. Então, pensa só, agora falando da matriz best-seller, tá? Como ela foi criada. Foi através dessa dor, de que não tinha como criar oferta, tipo, do jeito certo no mercado. Fui estudar lá fora, e aí eu criei o meu próprio método em cima disso. Ela tem 4 quadrantes, certo? Aqui o primeiro é a transformação dos sonhos. Do lado é a probabilidade de conseguir. Então, transformação dos sonhos, probabilidade de conseguir. Embaixo, o tempo gasto. E aqui, o esforço e o sacrifício. Resumindo, transformação dos sonhos é aquilo que o cliente quer realizar, certo? Eu não falei que você tem que vender sempre a transformação? Quanto maior a transformação, melhor. Quanto maior a probabilidade dele conseguir também, melhor. Então, você vai pegar os 2 quadrantes que tá em cima aqui, ó. Se ele, por exemplo, eu quero emagrecer. Isso aqui não é pra emagrecer não, mas enfim. Eu quero emagrecer. E aí, a minha transformação é emagrecer. Quanto mais eu emagrecer, melhor. A probabilidade de eu conseguir isso, quanto maior, melhor também. Porque, pô, não dá pra eu comprar alguma coisa sem saber que eu sou capaz de atingir aquela transformação, entende? É sobre isso que diz a probabilidade de conseguir. Perfeito. No menor tempo possível, melhor. Melhor exemplo disso aí é o Monjaro da vida. É isso que eu tô chegando. Na cabeça do Ozempic. E quanto menor esforço e sacrifício, melhor também. Então, o que tá em cima é maior, o que tá embaixo é melhor. Eu peguei, O cara não vai ficar na academia todos os dias. Foda. Ele não vai ficar na Essa academia. lógica. Ele não vai ficar na academia todos os dias, ele pode fazer uma aplicação. Não, a cabeça explodindo aqui. É essa a lógica, Eu cara. peguei. Cara, você pegando essa lógica, você consegue melhorar o valor percebido de qualquer bom, velho. coisa. Legal pra caralho. Nunca tinha parado pra pensar Pra sobre quem tá isso. nos assistindo, na hora da gravação, nós vamos colocar a matriz best-seller. Mas aí agora, pra exemplificar, Pessoal, então. Eu desenhei aqui. Boa, ficou legal. É, assim, rascunho, né? Só- E aí, agora, pra exemplificar. Quer emagrecer? Você pode ir na academia. Ir na academia, transformação. Fazer dieta. É alta, dieta, enfim. Ir na academia e dieta, né? Transformação é alta, mas não é tão alta. A probabilidade de conseguir não é tão alta assim, que você tem que ir lá, tem que malhar, Todo você não dia, sabe se você vai conseguir e constância. tudo mais. O tempo, porra, você vai gastar um Infinito. tempo do caralho. E o esforço E o esforço, enorme então, também. enorme. Beleza. O que seria uma oferta melhor? Personal, certo? Por quê? Porque aumenta a sua transformação dos sonhos, aumenta a sua probabilidade de conseguir essa transformação, você vai fazer isso com menos tempo e com menos esforço e sacrifício, certo? Porque tem um cara ali do seu lado pra... Aí você tem o termogênico que acelera um pouquinho mais isso. E aí depois, o que tem? O Ozempic. Você vai tomar agulhada, você vai ter a transformação com mais sucesso, você vai... Peraí. Em 10 segundos por dia, você emagrece o que demoraria na academia mais um mês. Muito Você vai fácil, ter mais entendeu? probabilidade de ter sucesso com muito menos tempo, muito menos esforço. Por que o Ozempic é um produto best-seller? Porque ele tá no máximo dos quadrantes. Ah, o que seria depois disso? Bariátrica. Entrar na faca. Se você for um cara obeso e tiver com essa dificuldade, sim. E olha só como que isso influencia até na precificação. Mas eu vou te falar aí, talvez tenha uma particularidade que é... Eu acho que talvez o Ozempic hoje tá mais fácil. Eu acho que o Ozempic vai disruptar até a questão da cirurgia plástica. Por causa da questão do pós, que aí é a durabilidade do efeito, entendeu? Assim, o impacto que isso causa da cirurgia plástica, ele é muito mais doloroso e muito mais sofrido. Acredito, o tempo fica sim, mais alongado do que no próprio... Falando de mercado, estão estudando mais sobre o Ozempic, etc. Mas a tendência, inclusive, é de baratear. Baratear. valor, Exato. né? É igual Exato. qualquer tecnologia. Quando lança é muito cara, Exato. depois vai... Aqui a Quebra gente tá patente, barateia. A gente tá falando dos produtos mais marcantes da história. Existe um mundo antes e um mundo depois do Ozempic. Eu escutei Entendeu? esse final de semana, eu tava conversando com os meus primos lá, alguém falou sobre cabeça de Ozempic, você já viram isso? Porque a cabeça fica grande? Fica cabeçudo. Sério? O Ozempic aumenta a cabeça? Falaram Não, isso. deve ser porque o corpo diminui e a cabeça fica grande. Isso, você velho. fica chupado, né? Aí você minha vira um prima cone. falou. Você Achei vira um engraçadíssimo. cone. Vira um cone. Cara, não, minha cabeça tá Pegou a travando lógica aqui. do Peguei, negócio? total. Isso influencia na Caralho, precificação, velho. Academia. E como o storytelling ajuda, né, velho? É impressionante. Você nunca mais Mesmo vai que você não esquecer. esteja me vendendo nada aqui, mas eu, porra,
você vai longe. Mas você sabe o que é a questão do storytelling? O storytelling é uma alternativa muito forte para você fazer uma analogia para Total, tornar sem entendível para uma pessoa algo que seja de difícil compreensão inicial. Então, a matriz best-seller, se fosse explicar ela friamente, é mais complexo de entender. Mas quando ele vai exemplificando, então, olha, no quadrante Total, tal, sem dúvida. pensa isso aqui. No quadrante tal, pensa isso aqui. A analogia é uma das principais Cara, formas de peraí, E dá comunicação. pra fazer com vários produtos Desculpa essa interromper, analogia. mas esse caso... Eu tava explicando a matriz best-seller na imersão. Até agora eu não consegui perguntar pra ele. A gente ia falar de transformação, eu queria saber. Vamos falar de transformação agora da vida do Mateuzinho. Ah, a gente Como é que fala, ele a gente foi fala, disso pra a gente isso? A gente fala. não conseguiu chegar Mas a nisso. gente só tem que tomar cuidado, que senão eu vou estourar o limite da Antes gravação. da gente aqui. contar a minha história, vamos macetar de Não, mas tá conteúdo. legal esses cases aí. Tô Na achando imersão, que a última imersão que eu fiz, eu tava explicando exatamente isso da matriz best-seller. Uhum. Aí tinha galera lá estudando, aí do nada, o Igor, meu sócio, me para. Ô, calma aí. Eu falei, quê? Ele apontou assim, as mulheres que estavam servindo o café, as cozinheiras, estavam anotando. Elas desenharam a matriz best-seller, igual você desenhou aí, ó, no guardanapo. Legal. E tava Isso, essa anotando. cena. Então, tipo assim, pensa só, é uma mulher que não entende nada de marketing digital, nada de vendas, mais velha e tudo mais, cozinheira. Ela achou isso tão foda que ela tava anotando no papelzinho pra ela poder aplicar no negócio dela. Sabe? É muito didático, é muito transformador Não, de sim, fato. demais. Ajuda realmente, né? E o Traduz louco é muito. porque tem uma aplicabilidade muito clara em todo e qualquer segmento. É extremamente adaptável, velho. Extremamente adaptável. É um negócio que, assim, quase que um como é que eu vou dizer assim? Um camaleão, assim, que vai se adaptando muito a todas as vertentes. É, serve de pra base, todos os né? negócios. Eu quero ver alguém copiar essa porra aí, E aí- ó. e aí o Tá negócio- registrado que eu fiz isso primeiro que todo mundo. E aí o negócio também... Deixa eu fazer, velho. E o negócio que é interessante, que vale, eu queria que só você trouxesse uma questão, que é sobre a precificação e posicionamento vinculado à matriz. Porque, por exemplo, por que o personal, então, é mais caro do que a própria academia? Porque ele está acelerando alguns espaços da matriz best-seller. Então, ele está entregando o tempo dele para poder acelerar essa jornada do cliente dele, acelerar a transformação do cliente. Mas a forma dele precificar isso é o esforço, e aí podemos cair na matriz de novo. O De novo. esforço que ele gastou Exato. estudando e se profissionalizando. Não. É sempre do cliente. Ah, tá, não do é dele cliente. Então, olha na, só, na- tá. na jornada O cliente, dele. Não, mas ele academia. quer contratar aquele cara que vai pagar mais justamente porque o cara tem honrarias É isso. por trás. Exato. Academia Isso que eu quis dizer. é mais barato. Por quê? Transformação, a probabilidade menor e tudo mais. Já o personal acelera um pouco todos os quadrantes da matriz, então é mais caro. O Ozempic acelera muito mais, então é mais caro. Pode até baratear, mas é porque aí é uma outra estratégia de mercado, um produto que vai revolucionar a história, beleza. Sim. Entendeu? E aí a faca também, entendeu? É muito mais caro. Exato. Deixa eu te perguntar uma questão Quer aqui. deixar ele fazer a pergunta Ah, dele, foi não? bom. Vai lá. Não, assim, se for fugir muito do tema, porque agora eu vou entrar mais na vida dele. Não, eu queria fazer uma pergunta que a gente está falando sobre Faça isso, a primeiro, técnica eu do volto. produto certeiro, etc. E aí a gente preparou uma aqui que eu acho interessante, uma reflexão. O que você acha que diferencia uma jornada para o cara vender 100 mil reais, para o cara vender 1 milhão de reais, depois para o cara vender 10 milhões de reais, para o cara depois chegar a 100 milhões de reais? O que vai diferenciar? Cara, eu acredito que é muito mais o clivo do tempo. Você já viu aquela frase que não se faz um bebê com 9 grávidas? É isso. Tipo assim, tem que viver o clivo do tempo, ver os desafios, ser resiliente no negócio e ficar toda hora testando coisas novas também, toda hora se posicionando cada vez mais, gerando mais audiência, mais autoridade, que aí é fácil chegar nisso, sabe? Isso, você falando nesse lado de testar, isso é uma coisa que eu aprendi muito no marketing digital, cara, que a internet ela é um eterno livro em branco. Você tem a oportunidade de testar, cara, o tempo inteiro, testar. E aí eu tava até vendo uma reflexão, eu fiz minha segunda turma de imersão. E aí, obviamente, o produto tem que ir melhorando, etc., vai se aprimorando. E aí eu tava vendo um corte do Pablo Marçal, ele falando que ele faz o método IP, ele tá na 100ª, 56ª turma. E ele começou o método IP com 8 pessoas, 6 pessoas. Hoje o método IP é pra, sei lá, 5 mil pessoas que ele faz a imersão dele. Aí eu falei, caralho, irmão, quem sou eu na fila do pão aqui? Tô na segunda edição ainda. E aí, obviamente, tem uma reflexão também, só um adendo. Olha que doideira, eu tava vendo ontem também um vídeo do CMO da Empíricos. E aí falando, olha o que acontece também, que é muito comum. Você faz o primeiro lançamento, primeira jornada ali, aí você faz uma grana, ele roda bem.
Aí você fala assim, o segundo vai ser melhor ainda. Você fala assim, não, o segundo agora eu vou aumentar a grana, vou entrar mais pesado, porque tá tudo redondo e tal. Aí o segundo normalmente não é tão bom quanto o primeiro. O segundo sempre vai ser pior do que o primeiro. Por que você acha que o segundo é pior do que o primeiro? Expectativa que você tem, inclusive. Não? É porque ele fala uma tese da questão das frutas maduras. Demanda reprimida. Demanda reprimida. No seu primeiro lançamento, você atendeu sua demanda reprimida. A fruta que estava mais perto para você colher. Então, Aí existe um nome para essa teoria? É a low hanging fruits. Vamos mudar o nome? Vamos chamar ela de teoria do Toy Story. O primeiro filme é muito melhor que o segundo. Talvez seja uma parte disso. Mas isso foi a analogia que eu fiz pra mim, entendeu? Você já tem uma demanda reprimida ali de querer assistir. Aí você fala assim, pô, agora eu já conheço. E agora pra você pegar o cara da segunda turma, do segundo lançamento, também. Você tem que pegar ele num nível mais alto da árvore. Você tem que... Entendeu? Você vai ter que subir mais alto. Mas então você replicar o mesmo modelo pra segunda turma pode ser muito perigoso. Você tem que fazer alguns ajustes. Aí ele tava refletindo. Mas aí é que tá. Você tem que fazer acréscimos. Porque a minha dúvida é o seguinte, vamos lá. Se você tem que fazer acréscimos, eu fico sempre pensando em quem esteve na primeira turma. Mas não é só acréscimo, é você também trabalhar a questão de oxigenação da base, você fazer algumas mudanças, entender o que você vai comunicar para atingir esse cara, e aí Matheusinho pode complementar, mas o que você vai comunicar para atingir esse cara que tá no meio da árvore, ele não tá mais na parte mais baixa da árvore, então tem várias estratégias. E ele tava discutindo muito, que é uma questão que eu queria que você trouxesse também, ele falando muito sobre a questão de você aumentar o LTV do seu atual cliente. Então você vender mais para ele do que você ficar tentando, às vezes o tempo todo, prospectar novos clientes, que isso é muito cansativo, isso é muito desgastante. Então como é que você encontra? A Lu teve um exemplo disso, que ela fez com os pacientes dela lá, que ela encontrou um serviço adicional para vender dentro do atendimento, que ela comentou comigo. Show. E aí que é um caminho super legal, onde é que você vende mais pro seu próprio cliente. Mas traz sua visão aí sobre isso. Isso daí que você falou, inclusive, é o primeiro funil que eu ensino Só o Igor não quebrar o estúdio aqui, a gente vai conseguir gravar. Né? Isso é o primeiro funil que eu ensino no método PQV, que é o funil de frutas baixas. Justamente por isso, entende? Primeiro, eu não bati em lançamento aqui, desde que eu comecei a falar. Imagina só se você faz o lançamento e aí você queima as suas frutas baixas. Que é o que o Vitor faria se ele não tivesse entrado no método. Mas o que você considera fruta baixa? É porque tá mais garantido? Então, vou explicar. O funil de frutas baixas são aquelas pessoas do seu convívio, e aí pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa que se relacionou com você, pode ser uma pessoa, relacionou profissionalmente, tá? Relacionou profissionalmente, uma pessoa que te segue no Instagram, uma pessoa que já participou de um projeto, uma pessoa que te conhece, whatever, que seja. Nesse funil, eu ensino você a selecionar essas pessoas, como que você seleciona elas, e como que você chega ativamente vendendo um produto para ela. Sem fazer lançamento nem nada. No 1 a 1 aqui. Dessa forma, se você tiver um produto high ticket, por exemplo, um produto de 5, 6, 7, 10 mil reais, se você vender para uma pessoa, você já vai ter 10k de faturamento. É impossível isso não acontecer. E já tem a galera testando aí, tá dando super certo. Cara, do caralho isso. Entendeu? E aí, por que você vai chegar e vai começar a fazer um lançamento que é extremamente complexo, de um produto barato, que pra você fazer 10 mil reais, você teria que vender 20 produtos de 500, por exemplo. Convencer 20 pessoas. Você queima suas frutas baixas. Faz mais sentido. Eu entendi. Eu tô pegando. Entendeu? É muito mais... Eu vou estudar essa porra, você vai ver. É muito mais... saudável, palpável, inteligente, muito mais, eficiente. Entendeu? E aí, olha o que eu falo com a galera. Você gasta menos energia, talvez, né? Porque se você tivesse o que não quer dizer que não tem energia, tá? Não, perfeito. Tem energia pra caramba. Não, eu sei, mas é você mas eu ser digo muito assim... mais eficiente. Não, perfeito. Você vai ter energia com dinheiro no bolso. Exato. Diferente de você fazer o lançamento... Flopar e perder o dinheiro e energia. Enfim, e aí, cara, nós ensinamos como que constrói esse produto high ticket. Mas o produto high ticket, eu consigo vender um produto high ticket? Qualquer pessoa consegue. É mais fácil vender um produto high ticket do que vender um produto low ticket. Muito mais fácil. Porque a pessoa vai ter acesso a você, ao seu acompanhamento e tudo mais. Isso ajuda a ancoragem de preço? De outros produtos, com certeza. É isso que eu tava refletindo. Você só consegue vender um produto mais caro ou mais barato e tal se você tiver com o sistema desenhado. E talvez seja mais interessante, mais atrativo você lançar o high ticket e aí você ter frutas baixas, que são pessoas... Aí não são frutas baixas, né? Como é que você chama, por exemplo, tá? Você lançou um produto high ticket e aí tem aquela pessoa que ela adoraria... né?
participar e ela não aguenta, né, financeiramente. Aí você lança depois Vocês vão dar um um céu pra low ela. ticket Também. para conseguir atrair ela, porque ela sim está com uma demanda reprimida e ela quer participar daquele universo. Mas aí. o negócio do produto high ticket é que você consegue ser muito flexível com a forma de pagamento, entendeu? Tá. Então, por exemplo, produto de 10 mil, parcelar de 12 vezes, pô, a pessoa consegue pagar, entendeu? Se ela quer entrar nesse mercado, ela consegue. Entendi. E aí, dessa forma, você consegue, tipo assim, fazer um mega faturamento logo no início, e aí você pega esse dinheiro e reinveste, entendeu? Aí sim você pode fazer um produto low ticket, um curso, um lançamento. Não recomendo lançamento ainda, demora um pouquinho mais pra você conseguir fazer, porque o lançamento, ele é maravilhoso pra escala. O lançamento é feito pra escalar. Entendeu? Entendi. Ele é um funil de vendas. Eu ensino funis de vendas, né? Então, são vários tipos de funis de vendas. Lançamento é um deles. Eu amo lançamento. Ele é muito bom para escalar Na hora certa, né? na hora certa. Agora, começar com o lançamento é a mesma coisa que você começar a pular de paraquedas sem ter o paraquedas, entendeu? Que era o que eu ia fazer. Cara, do caralho, velho. Tá ficando mais claro. Eu achei que eu ia me fuder hoje aqui, que eu não ia entender nada, mas tá super claro. Cara, Em forma esse- simples. E é do caralho, velho. Obviamente tem toda a metodologia e tal, mas eu vi porque a Betina e o Ladeira falaram isso lá no Sócios, no podcast do Bruno Perini. Sua recomendação para quem quisesse começar hoje também, nessa tese do infoproduto, etc., do marketing digital, você sugeriria começar com high ticket? Cara, na maioria das vezes sim. Tem mercados específicos que não dá, mas é muito específico, sabe? 95% dos casos começar com high ticket. Aí você deve estar pensando, eu sou um desses 5%. Provavelmente não é. Entende? Não é mesmo. Mercado que não dá, alguma coisa social, entendeu? Alguma coisa que, assim, realmente não dá. Por quê? Qual que é a diferença de um produto high ticket para um produto low ticket? Talvez a robustez da entrega e a questão da escala que você falou. Porque talvez você não possa no high ticket, no low ticket, você não pode talvez fazer uma curadoria tão grande do que você vai apresentar, até porque você não tem tempo hábil para ficar ali, né? É muita gente, é volume demais. Então, o high ticket eu entendo que é algo um pouco mais personalizável, dependendo. Pensa só, a transformação de todos os seus produtos é que, olha só, eu falo sobre ecossistema de produtos. Tem produtos que vendem, é muito mais do que um simples produto. É um ecossistema que você tem que criar, porque esse ecossistema, ele se retroalimenta e ele consegue te dar muito faturamento. É igual o Vitor falou, você tem que vender mais de uma vez para a mesma pessoa. Beleza. E aí, todos esses produtos que você tem, ele tem a mesma transformação. Tá. Então, Só que em dosagens diferentes. o que muda é o seu nível de entrega. Entendeu? Só que peguei... Mas todos os Você produtos... tá o tempo todo com o mesmo viés, você tá indo seguindo o mesmo caminho. Só que você expande mais a sua entrega, porque se aprofunda e explode mais É a diferença da imersão para a mentoria, talvez. É isso, é essa a lógica. Tá. O Vitor aplicou certinho o método, por isso que deu Eu certo. sou inteligente. Por isso que deu certo. Então, olha só, Chegou a hora de você fazer a sua, hein, tem a irmão? imersão. Pois é, né, velho? O Vitor tem a imersão dele de comunicação e oratória. Beleza, lá ele ensina o método dele, certo? Tá, perfeito. A pessoa tem a transformação ali de cabo a rabo. Só que pra matriz best-seller, ela tem uma transformação melhor, maior probabilidade de sucesso, com menos tempo, menos esforço e sacrifício, vai pagar 10 mil na mentoria dele, pra ter o acompanhamento Agora é 20, tá? dele. É 20 agora? já tá Caramba. 20. Eu já esgotei as vagas de 10 Aí, e ó, 15. bate aí. Já esgotei as vagas de 10 e 15. E Agora aí, é só 20. vai pagar Amém. vai pagar mais caro pra quê? Não é pra ter transformação diferente. A transformação ele já entregou. É pra ter os quadrantes da matriz. Maior transformação, sucesso e tudo mais, entendeu? É essa a lógica. E aí, quando você tem um produto de 20 mil, por exemplo... Mas é porque aí tá caminhando junto com a construção de audiência e autoridade dele também. Também. Então, assim, vai subindo no mesmo nível com certo equilíbrio para que ele consiga também ter essa evolução, certo? Esse é o game. Caralho, E velho. sobre um ponto de... Agora deixa eu falar um Que ponto aula sobre... que eu tô tendo Deixa eu aqui. falar um ponto importante sobre autoridade e audiência. Um ponto que eu aprendi muito, cara, e aí eu quero que a turma também aprenda sobre isso. Todo mundo que tá aqui. Eu passei a ser viciado em prova social, testemunho, feedback, etc. Cara, eu sou bitolado com isso. Eu tenho uma pasta no meu telefone que tá dividida entre
comentários, provas sociais, elogios, etc., de todas as vertentes que eu entrego. Então, das minhas imersões, da minha criação de conteúdo, porque eu sou da minha termômetro. mentoria, etc. Cara, o cara me mandou elogio, falou assim, sua criação de conteúdo é do caralho, te admiro demais. Eu printo e guardo, printo e guardo, printo e guardo. A gente Por tá quê? fazendo isso no QI. Porque a autoridade se constrói especialmente com testemunho, com prova social do trabalho que você realizou. Então, Luana, ela foi minha mentorada da primeira turma, entrou na turma, teve uma transformação que ela fez pensando uma oferta nova para dentro dos clientes dela. Dentro de um mês da mentoria, ela me mandou um testemunho. Sabe o que eu fiz? Peguei o testemunho da Luana e coloquei na minha oferta que causava remorso com prova social da segunda turma. O Rodrigo Nascimento, agora que é meu mentorado, eu ajustei, peguei a tese dele do pitch, etc. Ele foi dar a imersão dele, ele não tinha vendido nenhuma unidade do clube dele, que ele estava chamando de Clube de Inteligência Artificial. Falei, esquece esse negócio, você vai chamar de Programa de Mentoria e Treinamento Contínuo. Falei, cara, você vai plagiar meu nome para fazer o seu trabalho de inteligência artificial. Ele fez a imersão dele, vendeu 6 cadeiras no final de semana. Olha isso, cara. Ajustando a comunicação dele e o posicionamento dele. Caralho, velho. Sacou? Porra, tô de cara. Ô, Aí o que Victor. eu peguei? O Rodrigo agora? Peguei o testemunho do Rodrigo, arquivei, vou contar uma história do testemunho do Rodrigo. Ele me mandando assim, em um mês, ele pagou 10 mil reais na minha mentoria. Ele faturou 60. Ele falou assim, em um mês a mentoria tá paga, com o ROI de 6 vezes. Aí eu pego agora e minha autoridade está considerando a minha mentoria em cima do testemunho da Luana, do testemunho do Rodrigo e de todos os outros que vão surgir Por que pela você acha que frente. isso acontece? Entrega. Não, tô falando não de você ter o depoimento. Por que o depoimento é forte? Por que o depoimento é forte? É. Prova social, mas enfim, por que eu não entendi a pergunta, assim, do Por que porquê o do depoimento deixa a oferta muito mais sexy, muito mais vendedora? Ah, porque conecta, mostra uma transformação real. Não, porque mostra que o seu cliente também tem probabilidade de conseguir. Ah, sim, legal. Porque se outras pessoas Legal. conseguiram, ele Conseguir, ele também também vai consegue. Senão todo mundo começa a te ver só como um guru, o resolvedor das coisas, mas É você não isso. tem... Entendi, Exato. perfeito. Tá Mas justo. assim, a missão que eu quero, cara, eu falo isso muito com os meus alunos também da mentoria. Eu quero que todos eles sejam viciados em prova social, viciados em testemunho. Minha imersão, tem 40 pessoas na turma. A turma foi sábado e domingo da outra semana. Na sexta-feira, sabe o que eu fiz? Peguei e mandei uma mensagem individual para todos os 40 participantes. Falei assim, oi Ciclano, peguei a Priscila. Priscila, tudo bem? Passando para saber como é que tá a sua semana, como é que tá a sua aplicabilidade dos seus aprendizados. E queria que você me mandasse aqui o que você achou da imersão. Um testemunho genuíno. Cara, eu recebi 40 testemunhos. Estão todos guardados para usar o quê? Na minha próxima página de vendas, na minha próxima comunicação. Por quê? Minha imersão custava R$500, agora ela custa 1.000. A minha tese é a próxima custar 2.000. Mas para eu poder fazer esse aumento de percepção de valor, eu uso o gatilho da prova social. E o mais legal que eu aprendi disso tudo é, quanto mais distante de você é o testemunho, mais forte ele é. Porque uma coisa é a sua mãe te elogiar. Perfeito, Ela tá perto do seu ciclo. perfeito. Outra coisa é o Mateuzinho, que não tem vínculo contigo, te mandar um testemunho de algo que ele viu. Quanto mais distante é o elogio, mais forte ele é e mais credibilidade ele dá. Eu tenho uma pergunta sobre isso. E a escassez nessa história? Quão ela pode corroborar em benefício do aumento de ticket nessa história? O que você tá rindo, Cara, Vitor? Não, é porque eu tenho uma outra tese, eu curto muito esse tema, que eu acho que eu aprendi muito com o Mateuzinho. Pra mim tem 2 gatilhos que são muito fortes quando você vai trabalhar uma oferta. Urgência e escassez. Sim, total. São os gatilhos que mais Não, motivam eu perguntei as pessoas sabendo, a mas, comprarem. assim, Você trabalhou com carro, eu você sou sabe publicitário, caralho. Trabalhei com venda a vida inteira, mas Exato. assim, eu tô tentando traduzir algumas situações pra esse escassez. caso. Vai comprar o carro lá na BMW onde você vendia. Você fala pro cara assim, irmão, esse é meu último carro do Ah, estoque. época da pandemia, velho. Esse é Era meu último carro. absurdo. Se você não comprar agora, só Chegar tem pra carro você e daqui a falar, 6 Mateuzinho, meses. você quer branco com interior bege, caramelo? Todo mundo quer esse carro, né? Tá, eu tenho esse carro daqui 3 meses. Ah, tá, o que eu tenho que fazer? Deixa o sinal. E se você não quiser, Tem 40 na daqui fila. 3 meses já era. É isso. Então, Então, assim... quanto a isso, a urgência e escassez, quando ela é real, ela vende muito. Então, por exemplo, na imersão do Vitor, ele não ia fazer almoço com os participantes. Eu falei, Vitor, coloca um almoço aqui com a galera, No domingo. porque a galera vai comprar pelo almoço. Não é porque quer comprar por causa do almoço. A galera nem liga pra isso, de fato. Mas que eles vão ver uma porrada de gente comprando antes do almoço e vai almoçar com o Vitor. Então isso vai gerar uma urgência pra ela. Pô, tem que comprar antes do almoço também, pra todo mundo almoçar junto. Pra que eu vou comprar depois, sendo que eu vou perder esse momento de celebração? Tá, mas isso no caso da mentoria e no caso da imersão, por exemplo.
Cara, Você usa estratégias disso. Eu usei, por exemplo. Então, por exemplo, fiz um Escassez de lançamento do vaga. meu grupo exclusivo, que eu tenho um grupo no WhatsApp, tem 350 pessoas. Eu tô nele. Aí eu lancei o meu pré-lote lá. E falei, o pré-lote hoje... É igual festa, só hoje, né? É igual Festa é a festa. mesma coisa. O pré-lote é hoje até as 23h59. escassez de vaga. É isso. E eu que- só tenho 40 vagas. E agora eu tenho 20, agora eu tenho 10, e agora eu tenho 5. E olha o que rolou comigo. Você viu? Acho que você foi embora, porque você tava com a garganta ruim. Mas o que rolou comigo agora nessa segunda turma? Eu vou contar uma Eu história. fiz uma aqui. Eu vou promessa... pegar essa creatina aqui. Vai lá. Fica à vontade. Eu fiz uma pega quando você promessa, quiser. eu gravei um vídeo fazendo uma promessa no dia Vocês anterior, querem? falando assim, eu só vou vender 20 vagas da mentoria a R$10.000. Aí eu tinha vendido 12 na primeira turma. Aí na segunda turma, à noite, eu vendi 3. Como é que eu abri o pitch do dia seguinte? Eu falei assim, eu só tenho mais 5 vagas a R$10.000. Aí comprou o primeiro. Aí eu falei assim, aí eu peguei o microfone e falei assim, agora eu só tenho mais 4. Aí veio o próximo, comprou. Eu falei, agora eu só tenho mais 3. Aí veio o próximo, só tem mais 2. Aí veio o próximo, só tem mais 1. Aí o Vidote, eu vou falar o nome dele, queria comprar. Tinha esgotado a 20ª, pagou 15 mil. Assim como o Vitor do Açaizinho. E o Vitor saiu de lá, irmão, indignado. Ele saiu de lá indignado que ele perdeu a oferta de R$10.000. Ele saiu mal. Ele saiu mal. Mal. É. E aí, deixa eu só fazer assim. Eu queria perguntar uma coisa. Calma. Eu queria que você explicasse o que é uma oferta que causa remorso, falando sobre isso. Tá, vai. Tá, Enquanto ele cara, mastiga. não, eu pensei essa história toda porque é o seguinte, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Então, assim, eu até falei isso no algum outro episódio. Quando eu fiz faculdade, eu não tinha nenhuma matéria de digital, né? Não existia Instagram nem nada disso. Eu não sou tão velho assim, mas de fato. E eu lembro uma vez, velho, que eu ganhei um livro que foi sorteado por um diretor de uma agência, que agora eu não vou me lembrar o nome, um livro foda de publicidade. Eu até dei ele de presente. E quem fizesse a melhor pergunta ganhava. E assim, eu sempre tentei bater nessa tese. E minha pergunta foi pro diretor da agência. A gente tratava muito de comercial na TV ainda nessa época. Eu cheguei para ele e falei assim, eu perguntei a diferença de impacto e qual é a estratégia que ele via como mais assertiva. Ser como a Fiat, que sempre estava lá com comerciais de lançamentos dos carros deles. Então, nova estrada, novo isso, novo aquilo. Ou fazer uma inserção como a Nissan fez, dos pôneis malditos, que virou um case de muito estudo, mas que era uma porrada, mas que a Nissan fazia menos volume de comerciais, né, no decorrer de, sei lá, vamos pegar um recorte de 6 meses. A Nissan veiculava uma campanha a cada 3, 4 meses com uma coisa extremamente impactante. A Fiat estava lá com versões de 3, 4 carros que de mês em mês mudava. Então, o que era mais assertivo nessa história? Você ser impactante a ponto de você marcar uma geração, como todo mundo da nossa geração vai se lembrar dos pôneis malditos, pôneis malditos. Lá. E a contraparte disso é que eu não me lembro de nenhuma campanha extremamente marcante que a Fiat tenha feito nesse período. Então, por isso eu ganhei o livro, porque era a minha pergunta, né? Ótima pergunta. Era o tom provocativo que me ajudava a comunicar a ponto de vender, ou era a constância de estar ali? Então, eu quero traduzir isso para o digital. Você quer saber constâncias Qual a estratégia versus... que talvez, pode ser constância versus potência, talvez, não sei. O que você enxerga disso, assim, dos pôneis malditos? Porque tem uma comunicação extremamente provocativa ali. Cara, dos pôneis malditos, eu acredito que a estratégia... Eu quero até saber a resposta que o cara lá deu, Eu não tá? lembro. Você não lembra? Não. Mas, assim... Eu acho que ele falou depende, alguma coisa sempre assim, mas... depende, é bom Pô, demais. o livro era do caralho. Eu dei ele de presente, mas assim, com dor no coração hoje. Sempre depende, porque, por exemplo, a Nissan, a fatia de mercado que eles querem pegar é um público mais A, B, talvez. A Fiat não, é bem mais fundo de funil não, né? Topo de funil, É enfim. mais popular. É, mais popular. Talvez seja isso. Mas, no digital, constância versus porrada vai depender muito. Vai depender muito mesmo. Mas o melhor cara... O melhor cara não, né? Mas a melhor pessoa é aquela que tem constância e porrada. Porque não adianta. Tipo assim, ó, É a dose equilibrada. Mais uma vez a gente chega no equilíbrio. pensa só, assim, você vai ficar só dando porrada. Se você não tiver audiência, você vai dar porrada pra quem, entendeu?
pra sua base de poucos seguidores, não faz sentido. E pra você conquistar audiência, você precisa de ter constância. Então, não tem por que escolher um ou outro, sabe? Por que não ser constante e dar uma porrada às vezes? É isso. Ô, Matheusinho, a gente tem que caminhar pra última parte aqui, antes da gente fazer o nosso jogo final, porque Vai- o nosso tempo tá esgotando. Vai ter que fazer o segundo. Não, tem que fazer né? mais uns 4 Pô, eu episódios. não perguntei com o Matheus nada aqui que eu no meio. queria, de novo. Tá ficando difícil, velho. Então, eu vou Nós fazer o vamos seguinte. vamos ter eu que vou- fazer eu uns vou fazer o episódios seguinte, de 5 horas. nós vamos dividir aqui. Eu vou fazer uma, você vai fazer uma final De pergunta. de pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, você faz outra e a gente vai entrar no quiz final, beleza? Beleza, E a fechado. parte da história que você queria perguntar? Não, beleza, depois a gente conversa. Mas quem quiser saber a minha história, que é muito legal também, vai no meu Instagram, Aí, Matheus boa. Carmo PQV, Isso. e lá vocês vão ter uma pincelada disso e tudo legal, mais. Nós vamos legal, fazer legal. o teaser no final de chamativo. Mas eu queria, cara, que você explicasse nessa última parte, brevemente. Você fala muito sobre a oferta que causa remorso. Você fala muito sobre isso. O que é, explica pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, o que é uma oferta que causa remorso. Sabe quando você vai comprar uma coisa e aí você não sabe se você compra aquela coisa ou não, você tá pensando ainda. Só que você vai dormir pensando naquela coisa, você acorda pensando naquilo, aquilo te dá ansiedade. Isso é uma oferta que causa remorso. É você ter uma oferta, que eu já expliquei o que é uma oferta, né? Como você embala um produto, que vai deixar as pessoas sonhando com ela, e que se ela não comprar, ela vai ficar com remorso de não comprar. Como que você faz isso? Aí tem toda a estratégia de criação de oferta do método PQV, que assim, não existe nada no mercado parecido, não existe. A galera não sabe fazer promessa no mercado digital, e inclusive eu tatuei não, né? Eu pintei na Eu minha vi, parede ficou bem legal. da minha casa a jornada de transformação, que é a jornada de criação de oferta. Mas, resumidamente, é uma oferta que ela vai gerar tanto valor na vida do cliente, que ela vai ter tanto investimento emocional da parte dele, que se ele não comprar, ele vai ficar com remorso pelo resto da vida, entende? É você conseguir gerar principalmente esse investimento emocional, sabe? Legal. Por exemplo, se eu comprar um carro, tem investimento financeiro, beleza, mas ele é menor que o investimento emocional, entende? O Igor, meu sócio ali, ó, acabou de comprar o carro, o sonho dele. O que foi o investimento financeiro perto do investimento emocional que você gastou? Zero, entendeu? É você conseguir Cara, tocar no coração das pessoas total. de verdade. Eu passei por uma jornada complexa, né? Eu vendi carro Audi e depois BMW na sequência e depois fui trabalhar no Banco Safra. Então, na época que eu vendia, de certa forma, fortissimamente o emocional, de pegar aquela realização de um sonho, de comprar um carro alemão, aquela coisa toda, eu tive que, com a minha mesma base, ter que virar essa chave para falar de outro assunto que eu, naquele momento, não gostaria que o cliente comprasse aquele carro que eu tentei vender para ele antes. Então, assim, foi uma época muito complexa, porque eu tive que me virar nos 30 para conseguir sair disso, né? Eu tinha uma mesma base e eu tive que fazer uma mudança radical de comunicação. Eu, por conta disso, eu queria te perguntar, você vê que a minha referência ela é sempre... Físico. Sempre físico, né? E aí eu fiquei curioso, assim, sobre o marketing digital e o futuro, né? Eu sou um adepto fortíssimo de inteligência artificial e eu queria entender o futuro do marketing digital, entender se na sua cabeça o IA substitui alguma coisa ou o que ele acelera nessa história, porque eu quero que a sua resposta seja um corte. Não acho que a IA vai substituir nada do digital, ela só vai acelerar. Na verdade, não. Deixa eu pensar mesmo, eu acho que vai substituir tudo. Eu acho que vai substituir pra caralho. Cara, isso é tão maluco assim, a resposta que a gente der hoje... Uma pergunta sem... mas eu acho que não necessariamente ela tem que ter resposta. Mas a questão é, com o poder evolutivo, a resposta que a gente dá hoje, provavelmente não vai ser a resposta que a gente dará daqui a algum tempo. A IA, ela... Assim, há 2 anos atrás, a gente não falava chat Quem GPT. fala nada. Nada. Sabe o que é nada nada? disso. Zero. Nada, era Só bonzão talvez ainda. o cara... Hoje eu não vivo sem. Não, Ninguém, não vivo nobody, sem. praticamente. Entendeu? Mas Pô, aí... eu cheguei à conclusão que eu não acesso muito o Google hoje. Não, também não. Eu vou perguntar alguma Eu coisa... ainda acesso. Pois é, eu sei o Lohan responder acesso. aquele dia. Minhas perguntas Cara, eu são todas não no Google entro no Google. ainda. No meu Eu vou na iPhone... IA e troco ideia, velho. No meu iPhone tem aquele botão, aquele Action Button, que meu você tem pode também. configurar o que você quer. Vai direto na... Eu coloquei pra já configurar direto mandando áudio pro GPT, entendeu?
Tá, mas você dirá... com a tela bloqueada. Aperta eu também. e aí eu já também, vai eu direto tenho pro também. GPT. Mas enfim, cara, já tá substituindo algumas coisas, mas não vai substituir o cerne do negócio. Isso aí falando no mercado de infoproduto, né? Que você vender a informação. Isso não vai ser substituído, vai melhorar, mas vai substituir profissionais. Então, Contribui por exemplo, estrategicamente também, né? Sem totalmente. contar isso. Mas, por exemplo, copywriter júnior, eu não contrato mais copywriter júnior. Você não contrata? Pra quê? O ChatGPT, o Claude principalmente, escreve 10 vezes melhor que o copy júnior, sem eu ter que ficar gastando tempo treinando esse cara, gastando dinheiro, sabe? Então, assim, tem profissões que realmente vão morrer no mercado. Mas, quando você é estratégico, assim, em qualquer outra profissão, é quase difícil você ser substituído. Então, assim, profissionais estratégicos não vão ser substituídos. Agora, chão de fábrica mesmo vai. Operacional. Isso é qualquer área. É análise de dados, copywriting, design, edição de vídeos, tudo isso aí vai morrer com o tempo. Algumas menos do que outras. Mas o cerne do negócio, que é você ensinar ali, não vai. Só vai otimizar. Por exemplo, eu uso inteligência artificial nos meus produtos. Não para criar eles, mas para os meus clientes aprenderem mais através da inteligência artificial. Para eles terem um suporte mais rápido também, quando eu lançar o curso. Já tem, na verdade, na Hotmart lá, um tutor que ela manda mensagem, a IA que responde. Comercial, por exemplo, a parte de recuperação de vendas. Vou automatizar 100% com IA. Não vai ter vendedor de recuperação, só do high ticket. Mas aí você acha que o fato de não ter vendedor, que o usuário também precisa aprender? Eu fico imaginando, por exemplo, vou fazer mais uma analogia do físico aqui, com carro, né, que foi minha referência e a gente usou algumas vezes. Hoje você tem o executivo de vendas que está lá na concessionária. Em contrapartida, na Tesla, você já compra direto no site, igual você compra uma passagem aérea. Você configura e passa o cartão e tchau. Depois te ligam, te mandam um e-mail para você ir lá retirar seu carro. É uma profissão que está em xeque. Só que, velho, eu vejo que a conexão ao vivo para algumas coisas, principalmente high ticket, né? Ela ainda é extremamente necessária, velho. Você comprar um carro pela internet é um negócio que, por exemplo, o cara que é visual como eu sou, eu não dou conta, velho. Eu não compro roupa online, por Também exemplo. não. Eu comprava quando era pobre. Só mínimo. O resto, velho, se tem loja física... Irmão, eu entro na internet, filtro o que eu quero, o que faz sentido, eu chego lá mais direcionado. Falo, irmão, beleza? Você que vai me atender, Matheus? Ó, quero essa. Eu posso experimentar? Pode. Traz pra mim lá que eu experimento. Nessa hora eu sou mais prático, entendeu? Mas eu acho que... Não sei. Eu comprava roupa na internet quando era pobre, que aí, pô, eu era mais barato. Pegava uns kits lá de 5 camisas por R$100, entendeu? Hoje não. Pô, pago R$500 na camisa se ela me vestir bem, entendeu? Isso aí. Vamos finalizar aqui nas nossas... Bora, vamos. Light Rounds. Pô, foi legal pra caralho. Legal véio. pra caralho esse podcast aqui. Não, daria pra falar mais umas 3 horas Não, aqui. tá louco, nós já vamos marcar a parte, mas é porque senão nós vamos estourar aqui, a Grande vai ficar com fome, coitada, tem que almoçar. Aqui, você quer fazer... Faz essa... Não, esse aí eu acho mais massa, que a gente fecha com ele. Deixa eu fazer aqui só pra gente conhecer o Mateuzinho no Qual Isso que você vai Aquilo fazer? aqui. Não, eu tenho Isso Aquilo aqui que eu vou fazer com ele. Ah, tá. Você fez uma parte disso Exato. aquilo. Tá bom. E aí você fecha com esse aí, beleza? Tá, Mateuzinho, fechou. pra gente finalizar aqui, irmão, papum, não pode pensar muito. Então aqui é um game pra gente poder te conhecer para além do marketing digital, do infoproduto, do tráfego, da copy, etc. A gente quer te conhecer também como pessoa, não só como empreendedor, como empresário, etc. E aí tem algumas perguntas aqui pra você. São perguntas bem malucas, de coisas bem diferentes. E aí depois a gente vai entrar em algumas aqui mais detalhadas da jornada empreendedora. Fechado? Lógico. Então vamos lá, papum, hein? Trabalhar sozinho ou jogar em equipe? Jogar em equipe. Correr risco ou jogar seguro? Correr risco. Recomeçar aos 20 ou aos 40? Recomeçar aos 20. Networking ou estudo? Estudo. Ó, diferente também. A maioria da galera tem falado networking. Como é que você vai fazer network sem ter estudo? Boa. Vai ser um ótima cabaço. reflexão. Rotina ou improviso? Rotina. Praia ou montanha? Montanha. Otimista ou realista? Otimista, sempre. Perfeição ou velocidade? Velocidade. Cardápio físico ou digital? Físico, digital que se foda. Graças a Deus. Ser jovem com pouco dinheiro ou velho com muito? Velho com muito. Sei lá, eu não sei. Eu ganhei Poder- dinheiro jovem. Ganhei muito dinheiro jovem. Aí, ó.
Poder voar ou ler mentes? Voar. Eu não quero ler as mentes das pessoas, não. Perigoso. Pira, né? Voltar no passado ou antecipar o futuro? Voltar no passado. Digital ou offline? Digital. Porrada. Agora é contigo. Mateuzinho, aqui é papum também. Pode pensar um pouquinho mais. Mas não precisa ser em uma palavra só, tá? Qual que foi o seu maior fracasso na carreira, velho? Você olha e fala assim, porra, isso aí... E fracasso não quer dizer que tenha ferrado a sua vida, mas é uma coisa que você considera que não foi legal. É difícil falar sem expor nomes. Não, sem expor nome. Mas não acho que foi um fracasso também, não. Qual será, Igor? Tempo! 9, Mas fracasso 8, como carreira. 7, 6, 5. Alguma atitude que você teve que te fez fazer escolhas erradas. Não, é porque, tipo assim, vamos lá. Eu tô tentando pegar aqui alguns casos, mas eu tenho a mentalidade de que não existe fracasso, sendo que aquela coisa te coloca pra cima. Então, os grandes fracassos que eu tive aprendizados enormes, entendeu? Tá Enormes. justificado. Se eu fosse o Bial lá na hora de votar no confessionário, tudo bem. Tranquilo. Pode tá justificado o seu voto. Não, concordo com você, faz sentido. Mas é sério. Não é... O erro, ele te impulsiona, tá te catapultando pra aprender a não fazer mais aquilo e ser uma pessoa melhor e tomar decisões... Mas, enfim, todos os meus fracassos eu sempre ressignifico dessa forma. Justo. Eu acho que isso me faz crescer bastante. Bacana. Mas se eu fosse dizer, seria ter feito parcerias erradas com pessoas que acreditavam que seria de uma forma e, na verdade, foram de outras comigo. E com as pessoas do meu time e tudo mais, sabe? Então, foi na escolha de péssimos especialistas em alguns momentos. Tá. Muitas vezes especialistas grandes, tá? Então... Mas isso nunca pela questão financeira. Sempre pela questão pessoal. Entende? Porque foda-se a grana ela vem de um jeito ou de outro. Agora, o relacionamento pessoal, o desgaste e tal, isso que prejudica ali no dia a dia. Tá, então foi por fazer escolhas erradas das pessoas. De parceiros. Com quem estariam com você. Algumas, não todas, tá? E o melhor investimento que você já fez? No PQV. No Produtos que Vendem. Porque, assim, a gente tava com a agência, né? Estourada e tudo mais, mas eu falei, não, eu quero dar o próximo passo, me posicionar como especialista. Pra quê? Pra ter mais liberdade. Porque por mais que você atenda clientes bons, eu amo os meus clientes, os que eu não amo não são mais. Tipo assim, você não tem total liberdade de escolha, sabe? Do que vai fazer, de como que vai ser uma campanha e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito livre, de fato. Tudo na minha vida eu sempre busquei por liberdade. Seja quando eu saí da Hotmart para empreender, seja quando eu tô fazendo a pivotagem da agência para poder ser especialista, para ter liberdade nas minhas escolhas. Liberdade do que eu vou fazer, liberdade nas estratégias, nas campanhas, na vida como um todo, sabe? E aí o PQV foi a coisa que mais me deu liberdade até então. Porque, hoje nós fazemos o que nós queremos. Não tem que depender de especialista para decidir ou algo do tipo. Caralho. E você votou ali entre network, estudo. Então eu quero saber um livro que marcou sua vida. 100 Million Offers, do Hormozi. Você já citou aqui. Boa. Isso. E o Nada Easy, do Thales Gomes também. Sabe por quê? Porque quando eu tava fazendo o processo de estágio da Hotmart, e a gente não contou a minha história é muito legal, com todo respeito aqui. Mas eu tava fazendo o processo de estágio da Hotmart e era tipo assim, 14 vagas para 2.200 candidatos. E aí, eu estudando igual um maluco, foi a época que eu li esse livro. E aí, foi um livro que me abriu os olhos para algumas coisas de empreendedorismo, startup e tudo mais. E aí, eu usei ele, tipo assim, todo o meu processo seletivo, várias etapas ali, eu fui usando aprendizados dele e tal, e eu passei tranquilo, entendeu? Então, ele foi um livro que eu aprendi bastante e que também trouxe um grande salto na minha vida. Legal. Que era de um cara que estava quebrado da minha produtora de eventos, que eu quebrei ela na pandemia, eu empreendo desde cedo, para um cara que, entrou na Hotmart, tal, mesmo que seja como estagiário, e foi ali que começou a história toda, sabe? Legal. Tudo começou ali nesse ponto. Então, eu devo muito a esse livro também. Agora, 2 em 1 aqui. O seu maior medo como empreendedor e uma habilidade que todo empresário deve ter.
Maior medo? Não vou falar que é quebrar, não. É clichê quebrar. Eu acho que é cair no esquecimento. Brabo, deixa legado. É, não deixar o legado. E Habilidade. E habilidade. Empresário. tomar riscos. Boa. Boa. Quem não toma risco também tá tomando risco, sabia? É. O risco de não tomar risco. Exatamente. E sua rotina matinal? O que você faz, assim? Você acorda, abre o olho, e aí? Cara... Você é preguiçoso? Como é que é um pouco? Fala aí. Não. Zero, filho. Eu tava tomando... No terceiro tempo, eu vi ele na reunião dele com o JP. É no terceiro tempo que você constrói patrimônio. É isso. Eu vi isso. Caralho. Tava- Sábado, 9h30 da noite, eu e o JP, CEO da Hotmart, trabalhando no lançamento do livro E dele. mais uma vez entra a frase do Dudu que eu falei na semana passada aqui. Não adianta ter a faca e o queijo na mão e não ter fome, né? É isso. Então, tipo, a fome te ajuda a falar foda-se, né? É E isso. vambora. Cara, eu já tive minha rotina mais equilibrada, tá? No sentido de acordar bonitinho e tal, fazer as coisas bonitinho no meu tempo e tudo mais. Tomar um banho gelado ali, super legal Eu também. tenho feito isso. O banho gelado é bom, né, cara? Conversei com o Lohan esse final de semana e ele me deu um banho de água fria. Aí, assim, no bom sentido, mas eu mudei alguns hábitos importantes, assim, nessa semana. Eu tô fazendo uns testes importantes. É papo de guru, banho gelado. Eu gosto, faz- não, eu sempre tomei, É. eu sempre gostei, mas não com esse objetivo que eu tô agora na cabeça, sacou? É Tipo, a consequência disso, sabe? É, porque o banho gelado, você tá se desafiando a fazer uma tarefa difícil logo no início do dia. Que é desconfortante, E né? aí sua dopamina, a liberação de dopamina no seu corpo, ela fica mais tonificada, não fica aquele picos e vales, sabe? Sim, sim. É pra isso, enfim, isso aí é outro assunto. Mas eu acordo, tomo meu café, brinco com meu cachorro, tomo um salzinho ali e já vou pra reunião. E o Como é- cachorro como é dele que chama chama seu Chico cachorro? PQV. Chico PQV. Chico PQV, deixa eu anotar aqui. Sabe por quê? Ah, O pet que vende. porque é... É que o produto é PQV, produto que Não, vende. não, eu sei. Mas Ah, aí ele mas o fez a pet que analogia. vende... Puta Por isso que é pariu. PQV. É, não, pet que na- vende. na- Não, é porque eu certidão- achei que... É porque, assim, cachorrinho converte, né? Aí eu achei que era por Converte isso. para além do marketing digital também. É, Ele converte, então, eu achei converte que era na por isso. prospecção das gatas Qual que é a ali. raça? É o Shiba, eu comprei por causa do Ah, é o Vitor. Shiba, velho. Ah, Ele, legal ele pra falou caralho. do Shiba lá na imersão, achei bonitinho. Aí eu descobri que o mentorado meu vem de Shiba, o Marcelão. Tá. Eu falei, vou fortalecer esse cara, porque um dos mandamentos dos incomodados é dê honra a quem te honra. É isso. O cara me honrou, eu fui lá e honrei ele também, comprei o Shiba dele. Paguei 10 mil reais no cachorro. Não, mas é Poderia ter bonitinho, pagado legal, mais legal, barato. legal. Massa. Cara, Mas enfim. E um sonho maluco que você tem nos seus próximos anos? Fazer velho? o maior projeto da história do marketing digital brasileiro. E é assim, com este grande Caralho, velho. ensinamento e com essa Eu tô de grande cara. visão que a gente vai encerrar. Ô, Mateuzinho, como é que as pessoas podem te achar para aprender mais sobre o método PQV, a técnica do produto certeiro, a mentoria best-seller para aprender a fazer 100K em 8 semanas? Vai no meu Instagram. Ah lá, você vai dar uma porrada Bate na mesa. Vai dar uma porrada na mesa. Vai no meu Instagram, Mateus, com TH, Mateus Carmo PQV, tudo junto. Lá vocês vão ver da minha vida, da minha história, dos meus produtos, de marketing também. Ainda é pequeno, eu sempre trabalhei nos bastidores, minha vida inteira. Agora que você tá... Mas é agora que eu tô posicionando como Impulsionando. Mas especialista. eu quero isso. que você mude a mentalidade. Você não é pequeno. Você tem quantos seguidores? 3 mil e, 4 sei lá, mil e 4 mil e pouco. poucas pessoas. Não, e Irmão, a gente para e nem pensa. falou aqui de Masterchef, Não, não Camilo aprofundou Farani o canal, e tal. Farani e tal. Mas O depois que tá essa por parte trás dessa. daquilo ali é um negócio gigante. Mas eu quero que todo mundo tenha essa mentalidade. Eu falo isso com os meus alunos de mentoria também. Eu aprendi muito sobre isso. A audiência é diferente da autoridade. 4 mil seguidores, 3 mil seguidores, como autoridade bem estruturada, é muita gente. É, né? Ainda mais É é muita meio gente. nichado também, né? É muita gente. Irmão, pensa É gente 4 pra mil caralho. pessoas numa sala, num espaço, num ambiente, num salão de festa. É gente pra dar no pau. Qualificadas ainda. É, gente gente pra mesmo. dar no pau. Oh, não, a gente tá fazendo 100 mil por semana, entendeu? Tipo assim, sem tráfego. Então, Matheus Carmo, PQV. Mateus Carmo PQV. PQV, beleza. Irmão, obrigado pela presença. Tamo Foi um junto. prazer enorme. Tive Obrigado uma aula mesmo. aqui, velho. Você aprendeu sobre Não, marketing mas digital? eu quero conversar mais depois. Mas você aprendeu? Você bebe? Você toma uma cervejinha? Toma. Vamos tomar uma qualquer dia. Você aprendeu sobre o ecossistema? Entendeu Demais, melhor? não, pra caralho, velho. Tá Mas eu pronto? tô curioso pra Tá cacete. pronto pra lançar o seu PQV? Cara, acho que tô, viu? E se você curtiu esse episódio, compartilha, curte, manda para as pessoas que querem aprender sobre como começar no marketing digital de forma inteligente e criando produtos que vendem. Até porque nunca é tarde. Tem gente, às vezes... Vamos pegar aqui. Seus pais, minha mãe, acham que não dá mais tempo.
Claro Não, que eu dá tenho tempo, a velho. mãe da Thaís Neto, a Sei, Lilian, sei. a mãe da Thaís Neto, São Tomás, ela tá gigante no marketing digital com 60 anos de idade, Aí. falando sobre ensinando mulheres da terceira idade a se maquiarem. Ô, eu vou fazer uma minha ação online sábado Ô, velho, agora. minha mãe podia ser gigante nisso, tá? Eu vou fazer a Ela minha tá ação dando online. mole. Aí uma mulher de Fica 75 a dica anos aí, viu, comprou e me mandou mensagem. Matheus, eu tô doida pra entrar no digital. Eu nunca senti segurança em nenhum método, mas com você eu sei que eu vou conseguir. Ela mandou, eu mando Bora pra fazer o vocês. case dela, 75 anos. Sabe pra quem que não tem lugar no mercado? E aí vem o meu lema. Pra gente acomodada, porque os acomodados que se retirem. E é assim que a gente encerra. Valeu, irmão. Valeu, abraço. turma. Obrigado, Valeu, beijo no turma. coração. Nu! Valeu. Ô, que do O caralho, cara velho. encerrou